pronto. Pronto, agora está ao vivo. Olá, internautas. É um prazer encontrar com vocês. Nós estamos recebendo no Hangout de hoje duas pessoas super bacanas, ilustres e pessoas que fazem a diferença. Eu tenho aqui como convidado especial Domingos da Paz e como co-mediador o Carlos Augusto Peixoto, que também é jornalista de lá do Espírito Santo. Sejam bem-vindos, boa noite para vocês aí. Boa noite, Cláudia, também ao Domingos da Paz, né, que vai nos dar a honra aí de nos passar um punhado de informações ligadas ao campo jurídico, que a gente acha muito importante, não só para nós jornalistas informar das coisas que vêm acontecendo, mas também em si a população, os internautas em si, que tem tanta curiosidade nessa questão das intervenções, né? É muito importante. Isso. Antes de começar direto, eu queria pedir aí, eu não sei se o Domingos deve estar ou com o Skype aberto ou com o YouTube e o Face aberto. Um dos dois tem que ficar fechado para não dar atraso, tá? Beleza, pronto. Estava o Skype. Ok. Tá. Então, agora vamos começar. Domingos, eu gostaria que você se apresentasse aí para os internautas. Já é de manhã, né? Passou da meia-noite, já é bom dia. Então, um bom dia aí para os nossos amigos internautas, né? Eu sou jornalista profissional. Que mais que a gente pode falar aí? O meu TCC na faculdade foi em cima dessa matéria da intervenção constitucional das Forças Armadas no Brasil, né? A diferença entre a intervenção militar e a intervenção constitucional. Eu venho trabalhando nesse projeto já há 3 anos, né? E a gente vem desenvolvendo modelos de palestras, aulas, para que a gente possa esclarecer as pessoas. Ou seja, na verdade, o nosso projeto, a apresentação, é exatamente para desmistificar um samba do crioulo doido que se criou na cabeça das pessoas, colocando os militares como se fosse um bicho-papão. Então, na verdade, não é. Nunca foi, né? Os militares fazem parte da história do mundo, né? Não é do Brasil, não é do mundo, né? Na Babilônia tinha, né? Nas grandes civilizações que já se foram, tinha militares. Então, o mundo é assim. É por isso que nós temos aí, no nosso grande livro de leis, o chamamento, quando se refere a Deus, e fala o Senhor dos Exércitos. Então, a vida militar, ela faz parte da história do mundo, né, da humanidade. E, de repente, no Brasil se criou um bicho-papão aí, né, dizendo que militar é isso, é aquilo, mas vamos tentar, pelo menos, nesse primeiro momento, desmistificar isso, né. Eu acho que essa é a melhor apresentação, né, Cláudia? E quando que você começou a se interessar por esse assunto? Além do TCC, depois eu vi que você faz um amplo trabalho de conscientização a respeito desse assunto na internet. Desde quando que surgiu isso? Na verdade é o seguinte, eu sempre procurei estudar, né? Sempre procurei estudar. E na faculdade de Direito, as minhas notas na matéria de Direito Constitucional sempre foram boas, né? De boas para ótimas, né? Sempre 10. 10. Eu consegui terminar os 2 anos, os 4 semestres de Direito Constitucional, eu consegui, assim, tirar com louvor. As minhas notas sempre foram 10 em matéria constitucional. Eu, particularmente, eu vejo as pessoas criticando a nossa Constituição, mas elas não sabem o que estão falando, então são dignas de pena até, sabe? Mas a nossa Constituição é uma das mais modernas do mundo. Então, o que ocorre? Eu, por excelência, eu adoro a nossa Constituição. A única coisa que eu não gosto é que as autoridades constituídas, principalmente no Poder Judiciário, elas não obedecem o direito constitucional do cidadão. E isso é terrível. Então, eu acho que por causa disso, eu comecei a desenvolver um trabalho de pesquisas, né? Com referência à Constituição, os direitos do cidadão, principalmente o artigo 5º da Constituição, que fala das garantias fundamentais do cidadão.
Eu comecei a desenvolver um trabalho de estudo. E aí você vai pegando gosto pela coisa e acabou eu fazendo esse trabalho de intervenção. Lógico que demandou tempo. E isso a gente foi procurar pesquisar para poder trazer um trabalho para a população brasileira. E antes disso, eu passei a matéria para alguns mestres, né, de direito constitucional. O meu professor, por exemplo, foi uma das pessoas que eu consultei, e pessoas fora do estado de São Paulo, inclusive, que são doutores, são mestres em direito constitucional. O projeto apresentado ficou assim muito bom, porque uma pessoa que, como um mestre em direito constitucional, não acha defeito, eu acho que isso é louvável, né? Muito bom. E aí nós continuamos o trabalho. Aí eu comecei a fazer palestras em vários lugares, né? Em várias partes da sociedade, para conscientizar as pessoas do momento político que o país está atravessando e que uma das saídas é exatamente a intervenção constitucional das Forças Armadas, né? E prosperou, graças a Deus, estamos aí num big projeto, né? E eu tenho certeza que hoje a gente vai tentar aqui desmistificar algumas coisas que já deveriam ter caído por terra lá atrás, né? Mas é mais ou menos essa a ideia, Cláudia. A dúvida maior das pessoas é saber qual a diferença entre a intervenção constitucional militar e a ditadura militar. Ela tem uma diferença enorme. E eu tenho procurado aí orientar as pessoas de uma certa forma para que não caia na ilegalidade. A intervenção militar, ela é um pouquinho complicada, mas eu vou tentar passar para as pessoas assim de uma forma meio rápida, mas bem didática, bem pedagógica para a pessoa poder entender. A intervenção militar. Vamos à intervenção militar. Vamos ter que voltar no tempo, né? Vamos ter que voltar lá no Império, né? Na época do Império. Lá o Dom Pedro, a Princesa Isabel, a primeira Constituição de 1824, 1823, né, quando foi feita a primeira Constituição do Brasil, que é do Império do Brasil, que aconteceu em 1824. Daí nós tivemos outras constituições. Nós estamos na 7ª Constituição do Brasil. Acho que tem alguém falando, né? Está interferindo aí? É isso? Não, aqui não. Eu estou ouvindo alguém falando. Eu estou sentindo. Você não está com nada aberto aí? Não, tá tudo fechado aqui para mim. O meu está tudo fechado também. Aqui também está tudo normal. O alto-falante está fechado aqui, está normal. Então, vamos tocar. Então, a gente é obrigado a voltar um pouquinho no tempo para poder desmistificar uma coisa que não poderia jamais ter existido. O que ocorre? Na época do Império, lá nasceu a primeira Constituição, de 1824, que é a Constituição, tinha poucos artigos de lei, e ela estava baseada no direito filipino, né, das Filipinas. E quando foi por volta de 1888, próximo aí da independência, do grito da independência do Brasil, aí houve o Império em si, acho que começou a ter um desgaste com a população brasileira. E o Império começou a interferir em vários segmentos da sociedade naquela época. E isso começou a descontentar parte da sociedade organizada. Então, 5 motivos levaram o Brasil, naquela ocasião, à proclamação da República. Então, aquela Constituição, ela não previa as Forças Armadas brasileiras, que tinham recém-chegado da Guerra do Paraguai, comandado por Duque de Caxias. Ela tinha recém-chegada do Paraguai com vitórias, porque eles foram lá e pegaram os paraguaios que viviam, para se ter uma ideia, Cascavel no Paraná, de Cascavel para trás era exatamente o Paraguai. Essa Guerra do Paraguai pegou os paraguaios e foi indo, jogou para depois do Rio Paraguai, depois do Rio Paraná. Então, veja, nós ganhamos a guerra, ainda ganhamos território, ganhamos solo, ganhamos terras. Então, os paraguaios foram além do quê? Do Rio Paraná, que é um pouquinho para cima, você já tem o Itaipu,
né, a fortaleza de Itaipu ali, a usina de Itaipu, que é aquela binacional que está entre os dois países, Brasil e Paraguai. Então, logo que eles vieram, quando eles voltaram da guerra do Paraguai, o Duque de Caxias e outros oficiais generais e marechais detectaram que havia um descontentamento na sociedade naquela ocasião. E esse descontentamento levou com que houvesse a proclamação da República. Bom, vamos enumerar aqui para a pessoa sintonizar e ver como é que funciona até agora. 5 motivos levaram à proclamação da República. 5 motivos. Então, vamos colocar o primeiro. O primeiro motivo é que o Conde de Eu era casado com a Princesa Isabel. E a Princesa Isabel, ela tinha outras irmãs. Dom Pedro não teve filho, teve filhas. Ele casado, o Conde de Eu era da família da Europa, ou seja, francês, mistura de espanhol. Casado com a Princesa Isabel, havia possibilidade do trono brasileiro cair na mão de um estrangeiro. Então, essa era uma preocupação muito grande para os nossos oficiais generais, marechais naquela ocasião. Ver o Brasil saindo da mão dos portugueses e indo para a mão de um estrangeiro, que era considerado estrangeiro. E esse foi um primeiro descontentamento da sociedade brasileira. O segundo descontentamento foi que os profissionais liberais naquela época, jornalistas, médicos, advogados, juízes, né, é o que consta na história, também estavam descontentes com o governo imperial, porque o governo imperial estava interferindo, não estava dando espaço para esses profissionais liberais trabalharem. O terceiro motivo é que os grandes latifundiários, ou seja, os grandes fazendeiros que mantinham o império com dinheiro e riqueza, era tudo de São Paulo, era da província de São Paulo. Eles foram colocados à parte, eles não não eram consultados pelo império do que estava sendo feito, porque a riqueza saía de São Paulo. A riqueza que mantinha o império, que mantinha o imperador e a família, era saído de São Paulo, da província de São Paulo. Esse é o quarto motivo. Esse é o terceiro motivo. O outro motivo forte é que o império estava interferindo nos negócios da igreja. Então, o que acontece? Os padres naquela época, os bispos e cardeais, eles estavam tendo uma interferência direta do império dentro da igreja. Então, havia esse descontentamento. E o outro, eu acho que o principal motivo é que a inflação naquela época era terrível. A inflação chegou a patamares, né, assim, do absurdo. 1,75% ao ano. É coisa cômica até de se falar, né? 1,75% ao ano. Menos de 2% de inflação ao ano. E hoje você vê o que está aí. Então você vê, por muito menos do que isso, se quebrou, tirou-se o império. Tirou-se o império. E esse descontentamento estava na população brasileira, esses conflitos. Desses conflitos geraram o que? Exatamente o princípio da proclamação da República. O imperador era muito inteligente. Ele detectou que havia um movimento extra-palácio. E aí ele sabia que quem estava à frente desse movimento era nada mais, nada menos do que o Marechal Deodoro da Fonseca. E o Marechal Deodoro da Fonseca era uma pessoa muito bem articulada, né? E aí divulgou-se na ocasião que no dia 15 de novembro de 1889, o Império divulgou que o Marechal estava preso, por determinação do imperador ele estava preso. Como havia já nos bastidores do Império um trabalho para depor, para tirar o Império, para acabar com o Império. Então o imperador então distribuiu essa nota para tentar acabar com o movimento que existia dentro da caserna. Os nossos revolucionários de uma guerra que nós havíamos ganhado. Aí, no dia 15, sai essa nota no Império. E isso chega aos olhos das pessoas e aos ouvidos dos militares da época, comandados por Marechal Deodoro, no Rio de Janeiro. Aí o próprio Deodoro, quando descobriu
que ele ficou sabendo que a fonte era fidedigna e a informação era real, o que ele fez? Ele reuniu o alto comando do Exército, na época, não existia Marinha nem Aeronáutica na época, então era o Exército que fazia esse trabalho. A Marinha estava começando, porque o imperador era muito dedicado à Marinha, por causa das caravelas, porque as viagens se faziam só em alto mar, né? E aí ele reuniu na casa dele o pessoal do comando do Exército e falou, olha, o imperador fez a maior coisa a nosso favor, ele divulgou que eu estou preso, então vamos fazer o seguinte, está tudo combinado para a gente quebrar o império no dia 19 de novembro, então nós vamos adiantar e vamos fazer o dia 15, vamos fazer hoje. Mas, Marechal, vamos fazer hoje, vamos pôr a tropa na rua e vamos proclamar a República hoje, dia 15 de novembro. E assim foi feito. Foi convocado imediatamente os soldados, o primeiro golpe militar? A infantaria, oi. Seria, então, esse aí o primeiro golpe militar ocorrido, então? Era considerado um golpe militar? Isso, eu vou falar agora sobre isso aí. E aí ele convocou o pessoal que estava na caserna, e foi a cavalaria, foi a infantaria, foi todo mundo para a rua. A população foi pega de surpresa. De repente viu aquele monte de soldado montado em cima do cavalo, e soldado em pé, e com um mosquetão no ombro. Aí eles falaram, nossa, é uma parada militar, que coisa linda e tal. Não era parada militar, era a proclamação da República. Entendeu? O pessoal ficou Essa foi a primeira intervenção militar. Isso, por quê? Aí o que acontece? O povo, né, ficou assustado, aí começou, traz criança, traz a mãe, traz a avó, traz a tia, traz o cachorro, traz o gato, traz o papagaio, e todo mundo ficou assistindo a parada militar. Só depois agora, que eles... Só perguntar o seguinte, essa intervenção aí, no caso aí, ela teria sido considerada, no caso, um golpe militar ou não? Não, exatamente. Porque a Constituição que estava vigindo naquela época era de 1824. E essa Constituição, ela não trazia no seu bojo, né, a condição de uma intervenção. Não se falava em intervenção. Então, o que ocorreu no dia 15 de novembro foi exatamente um golpe militar. Um golpe militar e a criação da República, que é essa que vivemos até hoje. Então, ali nasceu a nossa República. Teria sido uma ditadura. Teria sido uma ditadura. Exatamente. Então, o que acontece? Ali foi o primeiro golpe militar. Então, as pessoas têm que entender o seguinte, a República existe através de um golpe militar, porque não estava na Constituição o poder legal de se fazer uma intervenção constitucional. Então, em momento algum, constava naquela Constituição a condição de intervenção. A intervenção houve, mas foi, na verdade, um golpe militar, porque não havia previsão legal na lei, tá certo? Então, ali foi o primeiro golpe militar. Aí, a confusão das pessoas está exatamente voltada a isso. O que seria o golpe militar ou o que seria uma coisa lícita, né? O que seria uma tomada de decisão assim que levasse a população realmente a ser beneficiada sem sofrer nenhum dano. Porque a questão do golpe é justamente o medo da ditadura, é o retorno da ditadura e as opressões que as pessoas podem sofrer com isso. Então, o medo a questão dessa ditadura. Se ela retorna, é lógico que seria prejudicial para a população. Então, o medo das pessoas é isso. Hoje. Essa questão do golpe militar, ou se seria realmente uma coisa lícita, constitucional, que nos desse todas as garantias que a gente não estaria se enfiando, de repente, dentro de uma arapuca, né, de um buraco. Então, essa questão eu acho muito assim, importante ser esclarecida. Né? Então, é essa pergunta que eu queria aproveitar para fazer para o Domingos da Paz. Qual é a diferença entre a intervenção militar e a intervenção constitucional militar? A partir de quando que passou a acontecer a intervenção constitucional militar? Exato. Então, olha, a previsão legal de uma intervenção, ela tem que estar na Carta Constitucional, ou seja, ela tem que estar dentro da Constituição. Aí tu vai pegar, por exemplo, nós temos aqui a nossa atual Constituição de 88. Ela prevê. As demais constituições, as anteriores, são 7 constituições, certo? Das 7, nenhuma das 6 anteriores previa exatamente o que previa a de 88. Então, veja, nós nascemos na República através de um golpe militar,
Por quê? Não havia previsão legal dentro da Constituição daquela época. Aí foi feito, então, o quê? O golpe militar, porque não havia previsão legal. Aí foi-se para a rua e se criou a República. Um golpe militar com a derrubada do Império, que é o mais importante. Derrubou-se o Império, tá certo? Tirou o imperador do poder. E no dia 19 de novembro, a família imperial foi embarcada na caravela e, olha, rua, o mar adentro. Nunca mais voltaram para cá. Foram, o quê? Presta bem atenção, porque lá atrás, lá na frente, nós vamos se encontrar novamente no assunto. A família imperial foi deposta. Elas perderam todo o vínculo com o Brasil. Foram colocados dentro da caravela e foram mandados embora lá para Portugal, para a terra deles, da onde eles vieram. Foram para lá. E nunca mais voltaram para cá. Ficaram aqui depois parentes que nós temos aí no Rio de Janeiro, inclusive famílias que ainda são parentes do rei não sei das quantas, imperador não sei das quantas, mas já é outra história. A família imperial, em 1889, foram embora do Brasil e nunca mais voltaram para cá. Então, o que acontece? No dia 19 de novembro foram embora. Aí foi feito um dado importante. Os militares, quando eles assumiram o poder e criaram a República, esses militares, tanto quanto Dom Pedro, que era o imperador, eles pertenciam à mesma loja maçônica. Veja bem, a mesma potência maçônica, ou seja, eles pertenciam à grande loja do Oriente do Brasil, que hoje é o GOB, que é o Grande Oriente do Brasil. Então, eles pertenciam à mesma loja, só que dentro dessa mesma loja havia uma divisão. Tinha o pessoal de Gonçalves Ledo, tinha o pessoal do Marechal Deodoro, tinha o pessoal do Duque de Caxias e tinha o pessoal que estava no Império, que estava no Palácio no Império. Então, dentro da própria loja, havia uma divisão de política. Tinha uns que comungavam com o quê? Com a República, e outros comungavam com o quê? Com o Império. Então, veja, dentro da própria loja maçônica já havia essa divisão. E quem venceu realmente foi o pessoal da República. Logo depois de criada a República, depois de deposto o imperador, colocado na caravela e mandado embora para Portugal, ocorreu um outro fator interessante. Foi feita uma nova eleição dentro da loja. Venceu o prazo, é feita a eleição. Aí foi feita uma eleição e foram eleitos, né, o venerável grão-mestre, foram eleitos o pessoal da diretoria dessa grande loja do Grande Oriente do Brasil. Feito isso, eu estou falando em termos assim gerais para se poder ter uma noção de que eles não eram inimigos. Dom Pedro pertencia à mesma loja, Marechal Deodoro é a mesma loja, então eles não eram inimigos. Eles iam estudar filosofia e cada um dispunha de um entendimento. Um queria a República, outro queria permanecer com o Império. E venceu a República. Eles respeitavam a ideologia uns dos outros. Exatamente. Então, veja bem, aí criou-se a República. O imperador foi embora com a família e logo uns dias depois, se não me falha a memória, dia 21 de novembro, foi feito as eleições na Grande Loja do Brasil. Essas eleições foi escolhida então uma nova diretoria, que só tomou posse no ano seguinte, em 1890, em março de 1890. Essa nova diretoria tomou posse. Esse pessoal que foi eleito na diretoria passou a fazer parte do governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, que eram 8 maçons da diretoria da Grande Loja do Brasil, tá certo? Que eram os ministros. Então, no primeiro governo provisório da República, eram 8 ministros e davam conta de administrar. Ah, mas o Brasil naquele tempo era pequenininho, tudo bem, mas era 8. Era 8 ministros, eram 8. E aí veio a primeira Constituição da República, 1891, nasce a primeira Constituição Republicana, que é essa que nós temos aí, uma sequência. Aí nasce a primeira Constituição Republicana. Pois bem, aí veio as eleições, foi criada eleições, aí mulher não votava, aí tinha um monte de coisa, e isso foi a evolução da sociedade brasileira. Em 1934, nasce a terceira Constituição. Em 1934, houve um golpe militar novamente. Novamente outro golpe militar. Quem? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas chegou no poder através de um golpe militar. E aí ele ficou lá por 14 anos. Isso aconteceu em março de 64, né? Quer dizer, em março de 64 houve um manifesto do povo, não é isso?
Que Não. parece que o povo pediu em Não, isso não. 64 Não. o povo chegou, Não. parece que se manifestar. Teve Não, uma conversa mais ou menos assim, que o povo se Não, ele ainda manifestou. está em 1800. não, eu estou em 1934 ainda. Eu estou em 34, ó. 1824 a 34, primeira. tá, porque 64 A primeira Constituição 1824, a segunda em 1891, aí nós vamos para a terceira Constituição, que é 1934. Aí nós chegamos na terceira Constituição, que também não previa intervenção de militar em lugar nenhum, não havia. Na carta, pode pegar, nós temos aí na internet à disposição, não havia nenhum artigo de lei dentro da Constituição que permitia intervenção de militar. Não, nenhuma delas. Nenhuma dessas 3 cartas permitia isso. Contudo, Getúlio Vargas chega no poder. E ele fica 14 anos no poder. E aí ele é deposto do poder. Tá certo? É deposto no poder. Só que ele saiu numa boa, quietinho, não fez barulho com ninguém, e foi o quê? Foi se eleger para a Câmara Federal no Rio de Janeiro. E aí ele ficou lá, não fez barulho, não fez nada. Novamente ele sai candidato a presidente e ganha as eleições. E aí ele volta carregado pelos braços do povo e fica no poder, novamente. Mas já em 1900, lá para frente, que ele criou a Constituição de 1937 para adequar o governo ao novo Estado, ou seja, ao Estado novo. Então, vê, nós já estamos na 4ª Constituição. E aí ele é deposto. Aí ele volta, eleito. E aí ele fica mais um tempo. Aí ele sai. No que ele sai, cria-se uma nova, é eleito outro presidente. Aí eu vou se ter uma ideia bem rápido. Aí vem o Gaspar Dutra. Aí ele cria a nova Constituição, que é a de 1946. Então, olha, nós temos de 1824, a de 1891, a de 1934, a de 1937, e agora nós já estamos chegando na Constituição de 1946, pelo presidente Gaspar Dutra. Ora, o que ocorreu? Nenhuma dessas 5 constituições havia previsão legal de intervenção das Forças Armadas. Pode pegar lá, vai ler, as pessoas que forem ler, vai ler, não é para interpretar, é para ler. Não havia, não tem nada escrito que poderia Forças Armadas intervir. Então, tudo que fosse feito, que não fosse legitimamente escrito dentro da lei, é um golpe militar. Então, nós sofremos um golpe militar para criar a República. Depois de criada a República, nós sofremos depois os governos de Getúlio Vargas, e aí vem nos golpes. Vamos embora. Quando chegou em 1946, Gaspar, então, cria a nova Constituição de 1946. E aí Getúlio Vargas volta eleito pelo braço do povo, porque ele foi... Se no Brasil teve estadista, esse estadista era exatamente Getúlio Vargas. E o povo adorava ele. E ele era o cara, ele é o cara que deixou uma marca aí. Ele criou, a Petrobras é da época dele, a Volta Redonda lá, que é a usina lá, é da época dele, da criação dele. A maior da riqueza que ele deixou chama-se Consolidação das Leis Trabalhistas em prol do trabalhador brasileiro. Foi criado com Getúlio Vargas. Então o povo gostava muito dele. Aí houve o quê? Ele acabou se matando e saiu, falou, eu não saio do cadete, só saio morto daqui, e acabou saindo morto de lá. Isso já em 1954. De 54 para 64, um pouquinho antes, 63, aí começou-se investimento, e Luiz Carlos Prestes, na época, que era um grande comunista, né? Defendia aí as cores do PC, do B, PCB, essas bandeiras vermelhas com machado, com martelo e foice, ele e outros companheiros, né, que eles chamam de companheiros, começaram a investir contra o governo brasileiro. E nós tivemos um governo brasileiro frouxo nessa época, que era o Jânio Quadros, depois veio o vice dele, que era o João Goulart, e aí esse pessoal que começou a insurgir contra esse governo, porque o próprio João Goulart, ele fazia o quê? Ele fazia o que o morcego faz, chupar e assoprar para a vítima no senteador. Na verdade, ele estava defendendo as coisas comunistas. Queria implantar no Brasil naquela época, em 63, em 62 até 63, e queria implantar o comunismo no Brasil. E aí ele começou a regimentar alguns sem miolo, né, alguns sem cérebro, que aceitava essa ideia do comunismo, mesmo sabendo que a coisa estava feia. Lá em Cuba, estava feia na Rússia, na Alemanha, nos países comunistas. Ele sabia o sacrifício que vivia a população lá, mas queria implantar aqui na América Latina, na América do Sul, principalmente no Brasil, eles queriam implantar o comunismo aqui. E o que é o que está se repetindo agora. Mas eu vou chegar lá agora com uma pancada. Agora eu vou chegar com uma pancada, que é onde as pessoas
passa a ter medo, que não pode ter medo. Por quê? Naquela época, naquela ocasião, em 64, quando houve o chamado golpe militar, nunca houve golpe militar. Nunca houve golpe militar. Pega o historiador, tu vai ver que não houve golpe. O que houve foi um contragolpe. Um contragolpe. O que é o contragolpe? Esses comunistas, daquela ocasião, eles queriam tomar o poder na forma de guerrilha, ou seja, criaram movimentos valpamares, criaram VPM, criaram o diabo para poder amedrontar o governo. Aí, a instituição Forças Armadas, ela tem a condição de fazer o quê? A segurança, a garantia da ordem interna e externa do país. Então, naquele momento, a população ordeira, pacífica, a população cristã, presta atenção, a população cristã, porque naquela ocasião não se falava em evangélicos, era pequeno número de evangélicos, era muito católicos, então se falava no quê? Se falava em cristãos. E essas pessoas são tementes a Deus. Mas o comunista não tem Deus, não tem pátria. Acabou, não tem, está provado que não tem. Pelas barbaridades e atrocidades que eles fazem. Então o que acontece? Eles estavam prontos para dar um golpe aonde? No governo. Que governo? Lá em Brasília, porque estava recém-inaugurado Brasília. Então eles queriam tomar o poder na força. Na força eles queriam tomar. Aí os militares atentos, o que fizeram? Deram o contragolpe. Amanheceu e não anoiteceu. Prendeu o que pôde prender, asseguraram o que podia segurar. O general Mourão, no Rio de Janeiro, ele saiu de Juiz de Fora, foi para o Rio de Janeiro e cercou tudo e já ligou para os outros generais e falou, tá tudo fechado, vamos fechar esse troço aqui. Acabou a brincadeira. Vão fazer golpe em outro lugar. Então, o que houve foi uma ação de emergência das Forças Armadas, ou seja, do Exército Brasileiro, para não deixar a população do Brasil sofrer. E aí, mas já vinham os movimentos de rua, que era um movimento de 800 mil pessoas, 300 mil pessoas, de braço dado, brigando para quê? Pedindo para que as Forças Armadas, o Exército, os militares tomassem o quê? À frente de tudo. E isso foi obedecido. As Forças Armadas, representadas pelo Exército, foram para a rua e acabaram com a farra do boi. Mas eles erraram, eles pecaram. Por que eles pecaram? Eles tinham que ter feito a limpeza geral. Eles não fizeram, eles fizeram uma meia boca, fizeram uma faxina, muito mal feita. Porque se fosse nos dias de hoje, a coisa seria diferente. Aí o que eles fazem? Eles tomam o poder através do Marechal Castelo Branco, tomam o governo, e foi uma época de 64 até 85, foi uma época de prosperidade. Uma época de prosperidade no país. Se criou milhares de coisas da melhor qualidade que está servindo até hoje. Os governos depois não fizeram uma usina hidrelétrica. Nós estamos hoje padecendo de falta de energia elétrica. Não fizeram absolutamente nada. O governo militar fez uma ponte Rio-Niterói, fez a Transamazônica, fez a Binacional Itaipu, lá que fornece energia para os dois países, Paraguai e Brasil. E outras tantas obras que não dá nem para enumerar. Os governos de 85 para cá me apresentam uma grande obra que eles tenham feito. Nada. Nada. Não fizeram absolutamente nada. Mas muito pior do que isso. É muito pior do que isso. Por quê? O pessoal que foi embora, que eles foram exilados, eles foram embora e se engordaram lá fora. Ficaram autossuficientes. Foram estudar, sabe? Então o que ocorreu? De repente os militares ficaram com dó. Ficaram sentimentais e fizeram abertura. O Geisel e o João Figueiredo fizeram abertura política, anistia, e trouxeram essa mulambada, presta atenção no que eu estou falando, mulambada de volta. Trouxeram esse entulho de volta para cá. Quem tinha medo de militar na época era bandido. Quem tinha medo de militar era bandido, era nego que estava fazendo travessura. Eram terroristas, eram sequestradores, entendeu? Eram assaltantes de bancos e de residências, haja vista que entraram na casa do ex-governador Ademar de Barros e levaram o cofre com mais de $1 milhão. Então eram assaltantes, eram foras da lei. É esse pessoal que tinha medo das Forças Armadas. Mas as Forças Armadas, naquela ocasião, permitiu que eles fossem embora. Então vão viver ao lado de vocês, fora daqui. E eles foram embora. Só que eles foram embora e foram estudar. Porque até então eles estão fazendo serviço de amador. Totalmente amadores, não sabiam nada.
Eram analfabetos no que se falava em comunismo, socialismo, eram tudo analfabetos. Foram embora. Foram tudo embora. E aí, o nosso ilustre autoexilado, que é o senhor Fernando Henrique Cardoso, ele se autoexilou, porque o pai dele era general. Ele não precisava de se exilar, mas ele se exilou para ficar junto com os companheiros. Para ficar junto com os companheiros. Ficou, acho que 3 meses no Chile, e depois ele foi embora para a França. E aí, um cara estudado, um cara que era professor na USP, em São Paulo, e foi embora. E aí, o que que fez? Ele, uma pessoa estudada, acabou indo embora e acabou conhecendo lá uma escola chamada Fabianismo, que veio de Fabiano. Aí começou a conhecer lá como é que funcionava a coisa. E aí ele passou a ser sócio de carteirinha lá. O que que é fabianismo? Pega para as pessoas, eu tenho falado isso, vai na internet, hoje a internet é uma coisa maravilhosa, vai lá na internet, pesquisa o que que é fabianismo. Veja quem foi que trouxe o fabianismo para o Brasil. O que que significa o fabianismo? Aí o seu Fernando Henrique pega e leva outras pessoas para essa escola. Dessa escola, ele conseguiu levar mais alguém. Importante, porque foi governador do Rio Grande do Sul, foi deputado federal, que era o Leonel Brizola. Ele leva, porque estava exilado também, ele levou para lá para essa escola de fabianismo. Aí chegou lá, ele achou que ele podia dominar o Leonel Brizola. Só que ele não conseguiu. O que que foi feito? O Leonel Brizola tinha espírito próprio de luta, de liderança. Aí chegou lá, o pessoal gostou dele. E acabou, mais tarde, elegendo ele segundo vice-presidente da Internacional Socialista. Posto que o senhor Fernando Henrique queria. Aí, quem é que traz, então, o fabianismo Brasil? O senhor Fernando Henrique Cardoso traz o fabianismo Brasil. Isso. É história. É só pegar lá e vai ler, você vai ver quem trouxe o fabianismo no Brasil. Foi através do seu Fernando Henrique Cardoso. O que é o fabianismo? O fabianismo é exatamente a escola paralela com Antônio Gramsci, que é o gramscismo, que é aquela cartilha dos comunistas. E aí, quem é que vai estudar a cartilha? Aí se fala do Lula. O Lula é um útil. Não é inútil porque ele se tornou depois, mas ele era útil para o processo de quem? Do seu Leonel Brizola e do seu Fernando Henrique Cardoso. Tanto que a ideologia política do PT e do PSDB são as mesmas ideologias. E nessa eleição passada, agora de 2014, ficou provado isso. O Fernando Henrique chamou a atenção do Aécio e falou, olha, discute tudo. Fala de administração, que está roubando, que pode falar de tudo. Só não entra no mérito de ideologia política, porque nós defendemos a mesma bandeira. Então, olha a tristeza. O PT foi fundado 10 de fevereiro de 1980. Pois bem, de lá para cá, eles agora o mês que vem, fazer 35 anos. 35 anos que eles vêm lavando a cabeça das pessoas com mentiras, falando que o militar é bicho-papão, que o militar é um monstro, que o militar é terrorista. Não, não pode. Como é que o militar vai ser terrorista? Então o que acontece? Eles vêm aos poucos trabalhando a mente das pessoas, vêm trabalhando. Não, foi um golpe militar, realmente foi um golpe militar, mas não foi um golpe, foi um contragolpe em cima dos bandidos. E a história está lá para todo mundo ver. Foi um contragolpe em cima dos bandidos. Se generais, coronéis não têm coragem de falar, eu estou falando, pega a história que tu vai ver, tá lá. Foi um contragolpe em cima dos bandidos. E aí, eles foram embora, aprenderam a escola do fabianismo, aprenderam a escola do Antônio Gramsci, e aí voltaram, porque foi aberto a porteira para voltar, voltaram para cá. E aí eles conseguiram ser inteligentes. Foram inteligentes, eles eram analfabetos, politicamente. Falavam que era comunista, mas nem sabia o que era. Porque ser comunista, ser socialista nas coisas dos outros é maravilhoso, irmão. Agora, quero ver você ser socialista nas suas coisas, na sua propriedade, no seu dinheiro, você pegar as suas coisas e começar a dividir para os outros. Agora, tomar o governo e começar a dividir o que não é seu, isso é maravilhoso, é bom demais. É melhor do que ser Papai Noel. E aí o que ocorre? Esse artigo 142 da Constituição, que fala exatamente dessa parte da intervenção. Como você vê isso na sua colocação assim da jurídica? Então, eu vou chegar lá ainda. Então, já está próximo de chegar lá. O que ocorre? Aí, feito isso, eles voltaram. E voltaram com a corda toda.
e voltaram trabalhando. Então, 35 anos vai fazer agora que estão trabalhando, foi o golpe militar, porque foi isso, foi aquilo. E a prova do que eu estou falando está agora, nesse relatório maldito e desgraçado que fizeram dessa comissão maldita e desgraçada, comissão da mentira. Da mentira. Em direito se aprende uma coisa e está na Constituição, que é o devido processo legal. O devido processo legal consiste em várias coisas. Uma delas, o contraditório. Só ouviram quem eles quiseram ouvir. Por que não ouviram o que eles fizeram? O que eles produziram de matança no país? Eles matavam, em nome de quem que eles matavam? Eles matavam com rito de crueldade. E não foram poucas pessoas, passa de 3 centenas de pessoas que eles mataram. Então o que acontece? Aí depois faz uma comissão da verdade, onde essa comissão da verdade só vê um lado. Que direito é esse? Que comissão é essa? Que verdade é essa? Aí o que ocorre? Pôs na cabeça do povo que militar é bandido, que militar é bicho-papão, que militar é monstro. Não é não, nunca foi. Em 72, eu fui preso, na porta da minha casa. Na porta da minha casa eu fui preso. Eu tinha 18 anos de idade. E eu defendi as ideias desses déspotas. Eu defendi a ideia deles, jovem, eu defendi a ideia deles. Eu achava que eles estavam com a razão, que não podia haver aquele movimento de militar na rua proibindo você de ir e vir e fazer o que você quisesse. Então eu defendi a tese deles, até o dia que fui preso. O dia que fui preso, tomei um baita de um cacete, apanhei barbaridade, para tomar vergonha na cara, isso eu já tenho falado, já tenho mostrado, apanhei, tenho marcas no corpo das pancadas que eu tomei, e aí, por sorte de Deus... Teria sido na ditadura isso. Hein? Isso em 72, em plena ditadura. Em plena ditadura. Em 1972, eu fui preso na porta da minha casa, na rua Mato Grosso, 269, em Arujá, perto de Guarulhos. Eu fui preso lá na porta. Ninguém viu a hora que eu fui preso, porque os militares eram profissionais. Aqueles 2 jipão do exército, aí desceu o pessoal, mas foi uma ação muito rápida. Já puseram um saco preto na minha cabeça, carregaram e acabou. Não tem tempo de gritar, de espernear, não teve tempo de nada. Aí quando eu acordei, eu tinha passado pelo Doicode, do Doicode eu fui lá pro Quitaúna, que é em Osasco. Aí fiquei preso lá. Aí teve um samba-lelê para me poder falar. E aí eu vou falar o quê? Eu não sabia de nada. E aí eu tive a sorte de pegar um capitão lá, que eu não sei o nome dele, nem quis saber. Aí ele pegou, pôs eu lá no gabinete dele e falou: você é jovem, rapaz, você é jovem, está com 18 anos, vai procurar o que fazer, vai trabalhar, vai para o sítio, vai para a roça, vai estudar, não fica atrás desses caras. Esses caras são tudo bandido, são tudo bandido. Essa turma mataram um soldado nosso aqui no quartel, que era o Mário Cosel, que depois foi homenageado como sargento. Mário Cosel, filho, mataram o cara aqui, que estava de serviço aqui, para poder invadir aqui o quartel, para roubar armas aqui dentro. E você está defendendo esse pessoal? Vai estudar, rapaz, você é jovem, está com 18 anos de idade, vai fazer outras coisas, larga a mão desse pessoal. E aí eu larguei a mão do pessoal. Aí eu fiquei, porque eu já tinha apanhado, já tinha tomado uma baita de uma surra, para poder falar o que eu não sabia. E eles viram que eu não sabia. E aí, então, esse capitão, sei lá, por uma carga divina de Deus, a intervenção divina, ele começou a me aconselhar. E aí eu comecei a prestar atenção. Ah, tudo bem, passou. É justamente esse item aí que talvez seja o mais preocupante, que as pessoas ficam assim com aquela cisma toda, aquele medo, porque a gente sabe que na ditadura existiu até Esquadrão da Morte, teve um caso de pau de arara, né, que era constante isso, até como um tipo de tortura, e a gente vê o seguinte, dentro dessa questão da intervenção constitucional, isso então não aconteceria. Isso seria então uma coisa que automaticamente, né, estaria fora desse tipo de pressão que existia antigamente, né? Porque talvez o medo das pessoas seja isso. Alguns, né, que eu vou dizer assim, que fazem esse tipo de colocações na internet muito reclamando, né, e aquele medo e tal, esse temor. Mas porque não ficou bem esclarecido a questão de que ditadura num regime de tomada militar antiga, que não era constitucional, era um tipo de norma, de atitude, e que agora a coisa muda um pouco de figura, porque seria uma nova ideia, seria isso? Hoje nós temos uma previsão legal. Então,
o que eu posso garantir, aí eu falo por mim, eu só fui preso, fui espancado, porque eles tinham certeza que eu participava do movimento, e realmente eu participava do movimento. Quem estava errado era eu, não eram eles. Eles não foram pegar minha mãe, porque minha mãe não participava do movimento, não pegaram meus irmãos, porque também não participavam, pegaram a mim, que eu participava. Então eles não pegavam inocente, pegavam quem? Por quê? Eles têm lá um serviço de espionagem, vamos colocar assim, de informação enorme. Você não sabe quem são as pessoas, mas ele está próximo de você. Ele está passando informação para uma central de informação, de uma inteligência militar. E aí o que ocorre? Você acaba sendo preso. Aí eu fui, não foi só eu, milhares de outras pessoas foram presas porque estavam participando desse movimento, desse pessoal, que iam ser banidos, alguns banidos já do Brasil, já foram exilados. Então ele está participando, porque a gente comungava com a ideia deles. Eles colocavam para a gente, na ocasião, que era o sofrimento, que não podia andar, e realmente você não podia andar. Você não podia ficar na rua até depois das 10 horas da noite, porque a própria condição da polícia, ela vinha e sempre falou, ó, circulando, não pode ficar parado aí. Por quê? Você parado, você estava fazendo alguma coisa. Você parado, você não está. Você imagina 4 pessoas paradas numa esquina, conversando o quê? Quatro elementos, 4 homens conversando o quê? Estava falando mal do governo ou estava traquinando alguma coisa. Era isso que acontecia. Eles não pegavam, não conheço situação que pegaram pessoas que eram totalmente inocentes. Elas estavam envolvidas com alguma coisa. Eles tinham um serviço reservado eficiente. Então, pegava as pessoas certas. Lógico que depois se apurava, se tinha culpa, tocava para frente o processo. Se não tinha culpa, liberava o camarada. Eu fui liberado, porque eles viram em mim que eu não tinha culpa, que eu estava defendendo um troço errado. Aí queriam saber o que eu não sabia. Falei, mas eu não sei do que você está falando. Eu vou para a rua porque eles me convidam para ir para a rua, a gente é convidado, os estudantes vão lá e chamam a gente, e a gente está indo. Eu também acredito que está tudo errado, mas não era. Não era tudo errado, estava tudo certo. É nós que acompanhava a cabeça desses troços aí que achava que estava errado. Aí decorre de que eles foram embora. Aí os militares abrem a porta, traz tudo de volta. Esse pessoal que foi embora, é esse pessoal que está aí de volta, que tomou o poder no voto. Foram inteligentes. Enganaram todo mundo. Enganaram todo mundo. Eu conheci casos agora, depois que eles formaram essa organização criminosa, de pessoas que adotaram. Eu conheço pessoas que perdeu o braço. Perdeu o braço. Tá? Aí pegava, na época da eleição do Barbudo, aí ele pegava criança e falava, diz que comunista come criancinha, aqui, ó, come criança, que pegava criança e falava, vamos ver se eu vou comer. Quer ver que eu vou comer? Sabe, fazendo deboche. Fazendo deboche das pessoas. E aí, eles tiveram tempo, 35 anos, para fazer uma lavagem na cabeça das pessoas, dizendo que comunismo é uma coisa maravilhosa. E aí começaram, e aí entraram no poder pelo voto, entraram pela porta da frente, entraram pelo voto, eles convenceram, pegaram lá o Alencar, para dar credibilidade de que eles eram gente boa, que eram da melhor qualidade, e o empresariado e as pessoas de bem acreditou, não neles, mas acreditou em quem estava com eles, que era o seu Alencar, o Zé de Alencar. E aí, deu no que deu, puseram ele no poder. Aí, tá aí a brincadeira aí. 8 do Barbudo, 4 da moça que está aí, são 12. Veja, a escola, quando eu ia para a escola, na escola a gente aprendia educação moral e cívica. A gente aprendia o SPB, que era a Organização Social Política Brasileira. Você aprendia. Você tinha estudos sociais na escola. Esses malditos, bem assim, estou falando para eles, esses malditos acabaram com essa educação para tornar a pessoa patriota. Para tornar a pessoa patriota. Eu, antes de entrar na sala de aula, nós cantávamos o hino nacional. Pega o jovem de hoje, fala para ele cantar um trechinho, uma estrofe do hino nacional, vê se ele sabe. Manda ele cantar uma estrofe da bandeira, do hino à bandeira, vê se ele sabe. Entendeu? Então, eles conseguiram manipular a cabeça do jovem. Hoje você não precisa estudar para você passar de ano na escola. Se você passar ou não passar, você vai passar, que o ano passa e você passa junto com o ano. Você não precisa ter nota. Você está entendendo? Então a coisa ficou terrível. Eles estão hoje, você pega o jovem de hoje, o jovem que eu digo que você pega de 35 anos para baixo. Meu, é terrível você ver o jovem hoje com a educação que tem. É terrível, não sabe nada. Hoje você vai lá na creche, você vai lá no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade universitária, é tudo chucro. É tudo chucro. Tudo pensa
alienado conforme eles pensam. Eu costumo dizer o seguinte: hoje a população brasileira está sob o efeito de uma hipnose coletiva. De uma hipnose coletiva. Sabe o que é hipnose coletiva? Eles falam, a pessoa obedece. E aí deram esmola para todos. Para todos. Olha, vem cá. Vocês vão ter Bolsa Família, você Bolsa de Preso, você... Agora, em São Paulo, o Haddad criou o quê? A Bolsa Gay. Dá um salário pro gay. Ah, mas tá de brincadeira, rapaz. Esses caras querem chegar aonde? Aí você vê os caras aí fazer movimento igual foi feito em 2013, ir pra rua por causa de 20 centavos. Olha a briga dos caras, 20 centavos. Aí fizeram aquele bafafá enorme. Meu, você tem que se livrar do poder do Estado. E de repente você vai pra rua para você ficar refém do Estado que eles criaram. Olha como eles são inteligentes. Olha como eles são inteligentes, irmão. Eles puseram na cabeça das pessoas que tem que ser dependente do Estado. E o que a maior ansiedade da população do mundo é se ver livre do Estado. É serem verdadeiramente anarquistas. Se ver livre do poder da mão do Estado. O Estado é poderoso. Aqui no Brasil faz o contrário. Vê como eles são inteligentes. Ele põe o povo na rua, incita o povo por causa dos 20 centavos para ficar refém deles. Para eles subsidiar a passagem do ônibus. Ah, não para com isso. Sai fora disso aí. Domingos, você falou agora há pouco que, diferentemente do que aconteceu em 64, se fosse hoje, com a intervenção constitucional militar, seria feito tudo diferente. O que você considera que seria feito diferente hoje, no caso de uma intervenção constitucional militar? Olha, as coisas mudaram, né? Se você pega em 64, nós não tínhamos canal de televisão ou canais de televisão com a eficiência que nós temos hoje. Eu estou falando de televisão. As que tinha na época era preto e branco e a maioria dos aparelhos era aparelho Telefunken e tudo de válvula. Você ligava meia hora depois que a válvula esquentava para aparecer a imagem. E quem tinha televisão preto e branco, o PB, ocorria uma outra coisa. Era gente que tinha um poder financeiro avançado. E aí os vizinhos ia lá na casa e assistir Bonanza, ia assistir Tarzan, ia assistir o Zorro, entendeu? Então, a época era outra. Hoje, rádio, não tinha rádio FM, tinha ondas curtas e ondas médias. E com antena na rua, de um cipó no outro você colocava para você pegar as mensagens de rádio. Então toda casa tinha um rádio, e aqueles rádio grande, com as cacholas de madeira, né? Rádio vitrola. Então você tinha disco de 78 rotação. Isso era a época de 64. Ora, nós estamos em 2015. 2015 nós temos internet, nós temos tudo radiado via satélite, nós temos celular que você pega, em 90% do país você pega o sinal do telefone celular. Você tem hoje os melhores carros, naquela época era tudo carroça, era Jeep, entendeu? Então hoje você tem carros importados, liberados dentro do país, hoje você tem um sistema de comunicação da melhor qualidade, você está aqui no Brasil, você fala a questão aí de 2, 3 segundos de diferença, você fala com os Estados Unidos, você fala com o Japão, quer dizer, a tecnologia hoje é outra, as pessoas hoje têm tudo para ser muito mais informadas do que nós naquela época. Então o que ocorre? Quando foi feita a Revolução de 64, que não foi bem revolução, como eu falei, foi um contragolpe, os militares nos protegeram dessa organização criminosa que se apossou do poder político da República, tá certo? Então, naquela época, a deficiência que nós tínhamos era enorme, mas nós tínhamos uma coisa, nós éramos unidos, as pessoas iam para a rua, o movimento tinha 800 mil pessoas, tinha 1 milhão de pessoas na rua, e a população era menor do que é hoje. Hoje nós estamos na casa de 203 milhões. Na época nós tínhamos lá na faixa de 40, 50 milhões de pessoas. Olha a diferença de tamanho de país e do tamanho de população. Mas íamos para a rua. Eu participei de muitos movimentos em São Paulo. Então o que acontece? E era jovem, tinha 80 anos, tinha 18 anos. Aí o que ocorre? Em 64, quando foi feita a intervenção militar, presta atenção, a intervenção militar para proteger o brasileiro num contragolpe contra os comunistas que estão aí no poder. Esse mesmo pessoal que está aí. Aí o que ocorre? Foi o quê? Intervenção militar, porque aquela Constituição de 1946 também não previa a intervenção de militar no poder político. Não intervia, não previa e não podia intervir. Então houve o quê? Uma intervenção militar. Esse ponto, só um instantinho, só destacando esse ponto aí, da intervenção de 64,
a confirmação seria o seguinte: seria, no caso, o povo que pediu primeiro a intervenção? Perfeitamente. Ou aconteceu depois o famoso golpe militar? Porque registra-se em março, mais ou menos, de 64, essa intervenção. Mas seria o povo que tinha pedido. Mais ou menos é isso que a gente tem de informação. Isso aconteceu de fato, primeiro pelo povo pedindo a manifestação, para então, depois que a coisa virou um golpe realmente? Foi porque o ato em si, efetivo, aconteceu em março de 64. Mas em 63, que houve aquela transição do presidente Jânio Quadros renunciando e o vice-presidente que estava na China comunista, teve que vir para cá rapidamente para assumir a presidência, tá certo? Então, nesse vácuo, ou seja, de 64 até o dia que houve efetivamente a intervenção militar, nesse período havia uma baderna na sociedade. Por quê? A inflação era alta, as coisas estavam caras, era uma verdadeira baderna. Então, a população foi para a rua pedir exatamente a intervenção militar. Intervenção militar eles foram pedir. Não foram pedir intervenção constitucional, porque a Constituição de 46 não previa isso. Eles foram pedir para as Forças Armadas, para o Exército, não é nem Forças Armadas, para o Exército assumir, tirar os caras de lá. E aí foi feito. Então foi feito o quê? Foi feita uma intervenção militar num contragolpe para que os comunistas não tomassem o poder. Essa é a verdade, essa é a realidade dos fatos. Está na história. E aí assumiram e fizeram o que fizeram. Fizeram obras e tal. Em 85 abriu-se as porteiras, a rapaziada voltou tudo de volta. Tudo inteligente agora. Tanto que são inteligentes que eles assumiram a República, criada num golpe militar, assumiram a República através do voto popular. Não são inteligentes? Mas eram burros. E sempre depois de um paraíso fiscal, né? Porque o Brasil, em 1960, era considerado o Eldorado do mundo, né? Tava tanto é que eles construíram Brasília e por ali foi embora quase toda a nossa economia, né? Através dessa questão do excesso de gasto exorbitante. Quer dizer, e agora a gente enfrenta mais ou menos uma coisa assim, parecida, porque o Brasil agora começa a melhorar, né? Começou a entrar num patamar bom e automaticamente a gente está enfrentando todas essas pressões, né? Talvez seja esse um dos fatores que leva mais a acontecer esse tipo de interferência. Você enxerga assim ou não? Eu até vejo assim, na Constituição de Brasília foi desviado muito dinheiro. Muito dinheiro. Foi tirado muita riqueza do Brasil. Com certeza foi. Mas esse é um outro capítulo, né? Isso aí não vai interessar muito para a gente, não. O que vai interessar é agora, nesse ponto que eu vou chegar. Aí, em 85, abriu-se as portas, voltou todo mundo, e aí foi feita a primeira eleição indireta, que foi feito lá no Colégio Eleitoral em Brasília, no Congresso Nacional, e aonde disputavam a eleição Paulo Maluf e, do outro lado, representando a oposição, né? A oposição seria, naquela época, era Arena e MDB, tá certo? Que era Movimento Democrático Brasileiro. E a Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que representava os militares. E de um lado estava Paulo Maluf e do outro lado estava Tancredo Neves, numa aliança tal para poder assumir a governança do Brasil, para depois se instituir a eleição direta. Então essa foi a primeira eleição indireta depois do regime militar cedido, abrido, sabe, o espaço para o pessoal voltar para cá. E nessa abertura política eles voltaram, teve essa eleição, o Tancredo acabou não assumindo, e aí o seu Sarney, que era da Aliança Renovadora, ele acabou saindo da Aliança Renovadora, ele era presidente da Aliança Renovadora e foi ter lá com o PMDB. Fizeram uma aliança lá, espúria e imoral, e aí está essa imoralidade aí, desse moço lá do Maranhão, fazendo o que quer no país, manda e todo mundo obedece, né? Mas ele tem um passado terrível, né? As coisas que ele tem não é dele, não condiz com o que ele ganhou na política. Então, na verdade, é um verdadeiro coroné da política brasileira. Esses coroné tem que dar fim neles. Eu acho que agora está na hora de se fazer isso. Colocar um basta em tudo isso. E aí foi feito, então, a eleição de 86 para deputados federais, senadores, e foi criado, então, foi feito um adendo na Constituição,
Ah, não, os militares criaram ainda a Constituição de 67 para adequar o sistema. A de 46 passou a não ter mais valia, a de 67 estava em pleno vigor. Quando houve a abertura, eles voltaram e aí houve a eleição indireta com Tancredo, e depois, na sequência, foi criado, foi dada a condição, através de lei, para se fazer as novas eleições com constituintes, ou seja, as novas eleições, os senadores e deputados federais seriam eleitos já como constituintes. Eles elaborariam, então, essa nova Constituição nossa, que é de 88. Então, eles foram eleitos em 86, né, para fazer a Constituição de 88. E, talvez pelo tempo de 64 até 85, as pessoas terem vivido assim, num regime de exceção, por causa de um contragolpe militar, e os constituintes que foram para lá, eles puseram artigos demais na Constituição. Demais. Puseram artigo demais. Tem artigo que não precisaria estar aqui. Lei ordinária resolveria o problema. Então, mas isso para garantir, os constituintes de 86, para garantir efetivamente o direito do povo brasileiro, o que eles fazem? Eles põem lá direito de família, direito de as comunicações sociais, meio ambiente, aí começa direito trabalhista, tudo na Constituição, que não precisaria. A lei ordinária resolveria tudo isso, mas eles tinham assim, uma consciência de que teria que estar na Constituição para poder garantir definitivamente o direito do brasileiro. E aí a carta, essa nossa carta, foi proclamada então em outubro pelo então presidente do Congresso, presidente do... Ele exercia lá presidente do PMDB, presidente da Câmara e presidente do Congresso Nacional. Eram três funções que ele fazia na época. Aí ele proclama, levanta a Carta Constitucional e diz: estou levantando, estou dando ao povo brasileiro a Carta Cidadã. E realmente é uma Carta Cidadã. Aqueles que criticam é porque não conhecem o valor disso aqui. Literalmente, não conhecem. Porque aquele que conhece respeita o que está aqui. Porque os constituintes fizeram a melhor coisa que se podia fazer para a nação brasileira. E dentro dessa Carta Constitucional, feita e elaborada por constituintes, com vínculos e com raízes nas terras brasileiras, eles deram ao povo brasileiro a condição de ter uma Constituição à altura da capacidade e de um povo maravilhoso que é o brasileiro. Quem não assinou essa carta? Os petralhas. Os petralhas não assinaram a carta. Se negaram a assinar a carta. Quem? Os petralhas. O pessoal do PT, recém-formado PT, que estava aí com 5, 6 anos de PT, legal? Aí eles foram eleitos também constituintes, mas eles se negaram a assinar. Por quê? Por que se negaram? Porque este documento, esta Carta Constitucional, esta Carta Cidadã, ela dá o direito do cidadão a fazer tudo o que ele imagina que ele não poderia fazer, ele pode fazer hoje com a Carta Constitucional. E aí eles não assinaram. Não, tem muito direito aí que isso aí vai pegar nós lá na frente. Então não vamos assinar esse troço, não. E teve muitos deles que ia para o rádio, para a televisão, para o jornal, para a revista criticar a Constituição. A maioria dos petralha ia para o rádio e televisão criticar. Assim como tem petralha lá dentro que chama evangélico de desgraçado. Acho que desgraçado é ele que é ladrão. Evangélico não é desgraçado. Cristão não é desgraçado. Ele sim, porque ele está lá roubando, assaltando os cofres públicos. Mas ele se dá o luxo, porque ele tem imunidade parlamentar, de chegar lá e falar que evangélico é desgraçado, que religiosos são desgraçados. Entendeu? Então, o que ocorre? A nossa carta constitucional, a nossa carta cidadã, a nossa carta magna, ela é da melhor qualidade. Pois bem, por que ela é da melhor qualidade? No seu artigo 1º, ela cria lá o Estado Democrático de Direito. Quando os caras começam a discutir com você, você pergunta para ele, principalmente se for petralha, você sabe a diferença entre democracia e república? Ele não sabe, mas ele quer discutir com você, mas ele não sabe o que é a diferença. Aí no seu artigo 1º, lá do Estado Democrático de Direito, então, pela primeira vez nós temos no Brasil, na Constituição, o verdadeiro Estado Democrático de Direito. Olha que beleza, não tínhamos isso, mas temos agora. Aí nesse artigo 1º, lá no parágrafo único, está lá que todo o poder emana do povo, e é interessante aqui, que agora eu vou entrar numa parte interessante, que é essa parte que vai interessar muito mais para os outros, porque agora nós vamos entrar no estudo do direito constitucional
na hermenêutica do direito. É isso que eu tenho falado. Não adianta vir debater comigo o direito se você não sabe o que é hermenêutica do direito. E principalmente do direito positivo, que é o que eu vou fazer agora. Então, lá no artigo 1º diz que está escrito, tá? O Estado Democrático de Direito, ou seja, a República, criada em 1889, passa a ter um Estado Democrático de Direito. Olha só. E aí, no seu parágrafo único, diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente. Olha aqui, vamos fazer aqui o estudo da hermenêutica. O diretamente é onde entra nós, né, o povo. Então, viu que maravilha? Ou você elege, ele vai para lá, ou você faz indiretamente. Você, daqui, ó, direto. Ó, não foi eu que escrevi, não é a Constituinte. Está aqui, ó. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Ou seja, quando você vai lá no sufrágio, lá você elege o deputado, o senador, o presidente, o prefeito, o vereador e assim por diante. Então, no nosso caso, não está resolvendo nada porque você chega lá no Congresso, o Renan Calheiros não deixa eles nem falarem, os que estão representando de fato o povo, né? Esses coronéis, viu? Então, olha, vamos fazer aqui o estudo hermenêutica. É bem assim que funciona. Todo poder emana do povo. Olha, então, o que é o poder? O poder é o poder da República. Não está falando da República? Não está falando do Estado Democrático de Direito? Então, o poder, o que é a República? O que está dentro da República? Estão os poderes, legitimamente. Quais são? Legislativo, Judiciário e o Executivo. Esses são os 3 poderes. E sem esses 3 poderes, não tem como você fazer uma coisa democrática. Então, se é um Estado Democrático de Direito, está criado o quê? Os 3 poderes. Mas quem é que manda nos 3 poderes? Cada um eleito, tá certo? Vai representar aquele poder. A Dilma representa o poder executivo. Esse estrupício do Renan representa o quê? O Senado Federal, o Congresso Nacional. O atual presidente do Judiciário, quem que é? É o Lewandowski. Ele representa o quê? A instituição Judiciário. Então, veja, mas quem é que manda? Quem manda é o povo, porque todo o poder emana do povo, é ele que elege. Ah, mas aqui nós incorremos algo. Mas o Judiciário não é eleito, então tá errado. Tá errado, então. Tá errado, já começou a coisa errada. Tem que ser eleito pelo povo, por que não tá? Mas também o Judiciário para nós não está interessando agora. O que nos interessa é o Legislativo e o Executivo, porque é aqui que o bicho pega. Então, olha, se você elege, exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente, o que é diretamente? Diretamente é quando você vai para a rua, que é isso que nós vamos fazer agora, nós vamos para a rua, ou diretamente, está aqui, ó, ou diretamente. É o que nós estamos fazendo nesse movimento, do dia 24, nós estamos indo para a rua, e a orientação é para ir nas portas dos quartéis, aonde? Em todas as cidades onde tiver um quartel, vai para lá, vai 20 pessoas, 30 pessoas, 50, vai quantas pessoas puderem ir, vai lá, fazer número. Por quê? Eu tenho visto o pessoal, mas fazer o que no quartel no sábado? Se só está o sentinela lá. Não está só o sentinela, não. O pessoal vai estar de plantão para receber a população com a melhor harmonia possível. Porque lá não tem guerra. Eu já vi Petralha falando, vai lá, assim eles prendem você. Não vai prender, não. Vai prender vocês que são bandidos. Onde será o ponto de concentração desse manifesto? Então, em São Paulo, nós vamos fazer no QG, no Ibirapuera. No Rio de Janeiro, os nossos irmãos do Rio de Janeiro vão fazer no Panteão, né? E assim cada estado, cada cidade vai escolher o lugar, para a gente não ter interferência. E está aberto para toda a sociedade participar. Exatamente. Então, aí vem a orientação que a gente vem fazendo desde o dia 5 de janeiro. As pessoas devem ir para lá, vestidas com as cores do Brasil, da nossa bandeira, que é o azul, o amarelo, o branco e o verde. Vá vestido com as... Vamos mostrar civismo, vamos mostrar patriotismo e vamos levar faixas. Pedimos a intervenção constitucional. Aí que eu estou batendo para uma questão lógica. Vá pedir a intervenção constitucional das Forças Armadas. E eu vou explicar. Vou explicar a diferença que eu estou tentando fazer agora. Então, olha, no artigo 1º, no parágrafo 2º, no parágrafo único, diz que os representantes são eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição, desta aqui. Não tem outra, é no termo desta Constituição, não é de 46, não é de 37, não é desta aqui. E esta aqui, ela diz que tem que ser feita. Então, vamos para frente. Bom, se tem que ser nos termos dessa Constituição, vamos pegar um motivo para fazer isso. É um motivo só.
O motivo está aqui. No artigo 2º da mesma Constituição diz o seguinte: são poderes da União, ou seja, do Brasil, da República, do Estado Democrático de Direito, independentes e harmônicos, ou seja, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O que é independência? Cada um tem que tomar conta dos seus cabritos. Essa é a realidade. O Judiciário toma conta do problema de juízo e de processo, o Executivo toma conta do problema do cofre, porque todo o dinheiro é arrecadado por Executivo, e o Legislativo vai procurar aperfeiçoar e fazer leis para favorecer a sociedade, não fazer leis para se autopromoverem, para se esconderem da justiça, para se esconderem das mãos, do braço da lei. Então, fazer leis para favorecer a sociedade que os elegeu. Então está aqui, o artigo 2º da Constituição. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ponto. Acabou a brincadeira. Por que acabou? Hoje no Brasil, tem harmonia? Tem independência? Não. Por que não tem? Vamos agora ao motivo, que é isso que eu tenho falado. Vamos ao motivo que não tem. Ora, o Executivo, o que ele fez? Ele cooptou os políticos, cooptou os partidos políticos no mensalão. Vou falar do mensalão. Deixa o petrolão para depois. Vamos deixar o BNDES para depois. Foi lá e interferiu lá dentro. Comprou o pessoal, os deputados federais, senadores, arrastou para dentro de uma querela os parlamentares e os partidos políticos, cooptou. O que ele fez aí? Fez uma interferência. Acabou com a independência do outro. Com dinheiro ele acabou com a independência do Legislativo. A prova disso? A condenação, que já transitou em julgado, já prendeu, já soltou, do mensalão, da ação penal 470. Que o Brasil inteiro ficou sabendo. Eu havia gravado um vídeo em junho de 2013, e eu falei, eu duvido que eles vão para cadeia. Aí eu errei. Eles foram, mas não foram. Aí o cara vai preso, aí fica dando tchauzinho como se fosse um estadista. Televisão filmando, sabe? Uma baita de uma palhaçada. E aí, eu errei naquela ocasião. Então, acabou a independência. Esse é o estado da coisa. Acabou a independência. Porque um poder interferiu no outro. Se tem que ser, conforme diz o artigo 2º, tem que ser independentes e harmônicos, acabou. Eu fui lá e comprei o cara. Acabou a independência. Esse foi a maior desgraça. Aí, lá no 85, vamos buscar aqui o 85, lá no 85, para acabar de matar esses caras, que aqui é o seguinte, é simples a coisa, é só fazer a interpretação do direito de hermenêutica. E o advogado constitucionalista entende bem do que eu estou falando, tá certo? Aí vamos lá no 85. No 85, só no artigo 2º, nós já temos as condições aí de haver uma interferência. Qual é a interferência? De uma ingerência direta. Lá no parágrafo 2º, lá no parágrafo único, ele não fala que são eleitos pela vontade do povo, os seus representantes, ou diretamente. Então agora nós já podemos fazer diretamente. Por quê? Porque acabou a hegemonia, acabou a harmonia, acabou a independência entre os poderes. Então o povo pode ir para a rua e exigir a saída dessas candangadas todas. Está aqui, não foi eu que escrevi. Tá certo? Aí vamos lá no 85. 85 diz o seguinte, ó. Da responsabilidade do presidente da República. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo. Está aqui, ó, novamente. O livre exercício. O cara vai lá e compra e está livre. O cara cooptou os caras. Como é que está livre? Então, veja, novamente, está enquadrado aqui. Aí depois você tem aqui mais do Poder Judiciário, do Ministério Público, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país. Não está. Está uma bancarrota a segurança interna do nosso Brasil. Está um troço horroroso. Aí depois você tem aqui, o inciso 5º, probidade na administração. O que quer dizer isso? No final do ano passado, agora em dezembro, os parlamentares comprados novamente, outra vez em gerência de dinheiro, comprados, votaram uma lei para proteger a madame, para ela não incorrer no crime de responsabilidade. Então, olha, novamente nós temos aqui 2 artigos da Constituição que nos promove, nós, o povo, nos promove a ir para a rua
Fora a urna fraudada do segundo turno, né? Isso, minha querida, mas isso aí já é uma outra etapa, tá certo? Uma outra etapa, que aí seria mais ou menos na coisa eleitoral. Aí nós teríamos que pegar, também está aqui, mas teríamos que pegar aí depois outras coisas para poder trazer para casalar aqui nessa harmonia de ideias constitucionais. Mas eu estou efetivamente só falando, esse teu Foro de São Paulo, que aí novamente afronta aqui. O Foro de São Paulo é uma organização internacional de malditos e desgraçados. Está aqui, afronta aqui novamente. Então veja quantas desgraças esses malditos estão fazendo com o povo brasileiro. Mas não nos interessa isso. O povo está sofrendo, está sofrendo. A sociedade está sofrendo. Mas vamos ao que interessa. Então, novamente, você viu 85, pega eles. Aí agora vamos lá no 142, o Magno. 142. 142, está aqui. Esse 142 é uma maravilha. E esse programa, eu tenho certeza que vai para frente, vai prosperar, e eu vou falar para você, Petralha. Vou falar para você. Vocês têm gente inteligente aí dentro, mas eu duvido que seja mais inteligente do que eu. Pro lado do bem, porque o lado do mal vocês não são inteligentes. Vocês são supra-sumo. Então presta atenção no que eu vou falar. Você, Petralha, militonto, que você vem no Facebook, você vem na rede social para caçoar, para fazer babaquice, entendeu? Para vir aqui, para tirar sarro das pessoas, para dizer que o pessoal de esquerda, de direita, são coxinhas. Eu sou coxinha com muito prazer. É o povo de direita que tem empresas que trata de vocês, vagabundos, viu? Presta atenção no que eu estou te falando. Isso me irrita. Vou fazer aqui para você a leitura, viu? Seu analfabeto. Analfabeto espiritual, analfabeto material, analfabeto de tudo quanto é jeito. Olha aqui, ó, 142. Capítulo 2 das Forças Armadas. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Ponto. Aqui você tem uma vírgula. Então, quando você vai fazer o estudo de hermenêutica, um trecho, você pega um artigo desse, vou pegar o primeiro trecho aqui, ó, artigo 142. As Forças Armadas, vírgula. Tem uma vírgula aqui. Você não pode atropelar a vírgula. Uma vírgula faz diferença nos estudos e na palavra. Dependendo de onde você coloca a vírgula, você muda o sentido da frase, você muda o sentido de tudo. Tá escutando, Petralha? Presta atenção. Vai aprendendo aí. Porque os seus professores de terrorismo, de sequestro e de bandidagem não ensinaram isso para vocês. Não te deu essa oportunidade de ensinar. Eles tiraram de vocês o direito de você aprender o que é civilidade. Que vocês não sabem o que é civismo nem patriotismo. Eu vou ensinar para vocês, tá? Aqui, ó. As Forças Armadas, vírgula, constituídas pela Marinha, vírgula, pelo Exército e pela Aeronáutica. Então são 3 forças que constituem as Forças Armadas. Aí, vírgula, novamente. São instituições nacionais e permanentes e regulares. Novamente tem uma outra vírgula. São instituições nacionais, permanentes e regulares. O que quer dizer isso? É simples, vamos fazer a leitura aqui. Entra presidente, sai presidente, presidente se mata com um tiro no peito, na cabeça, e morre, vai embora. As Forças Armadas se perpetuam, porque não são eleitos, são profissionais que cuidam da garantia da ordem do país. Então, olha, entra presidente, entra deputado, sai deputado, não importa. As Forças Armadas são instituições, o quê? Que diz aqui na Constituição? Permanentes. Permanentes. Eles não precisam ser eleitos, eles são profissionais de carreira. Eles são preparados para defender a pátria. Aí ele diz aqui, vírgula, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Se não fosse na hierarquia e na disciplina, estaria uma balbúrdia. Estaria uma verdadeira zona, estaria uma verdadeira, sabe, zona mesmo do Baixo Meretriz, que entra e sai todo mundo e ninguém é de ninguém. Essa é a verdade. Então, as instituições permanentes, que são as Forças Armadas, elas têm uma base de hierarquia e disciplina. Esse respeito é que faz com que elas permaneçam como estruturas permanentes. E aí diz, aqui tem vírgula, aí, sob a autoridade suprema do presidente da República, vírgula. Petralha, presta atenção nesse trecho aqui, eu vou falar para você. Se você não sabe ler, não é problema meu, mas eu vou ensinar você. Eu também não tenho obrigação, não, mas eu vou ensinar. Sabe por quê? Porque pessoas de bem vão estar assistindo esse programa. Então, elas vão entender o que eu estou falando. Agora, você não vai entender, porque a sua cartilha é a cartilha do Satanás, é a cartilha do satanismo. Então, eu vou explicar aqui, olha.
quando chega nesse aspecto que eu sou contestado aqui, vou explicar para você. O que é hermenêutica do direito? Ó, sob a autoridade suprema do presidente da República. Então, esse trechinho, vírgula, sob a autoridade do vírgula, pronto. Aqui você tem que substituir, se você está fazendo hermenêutica, você tem que tirar esse trecho. Da onde que provém o poder? Não é do povo? Não é pelo voto? E não é diretamente? Acabou a brincadeira, pô. Tira esse trecho aqui porque ela está fazendo... Ela já não infringiu a lei lá atrás? O artigo 85, o artigo 2 da Constituição? Isso do primeiro plano. Fora do... Se falar do Foro de São Paulo é pior ainda. Porque criou-se uma instituição paramilitar dentro do Brasil, que a Constituição também não permite. Então aqui, nesse trecho, tem que ser substituído. Isso é o direito da hermenêutica, do direito positivo. Substitui, sob a autoridade suprema do presidente da República, você coloca. Coloca o que aqui? O poder emanando do povo. E aí punha diretamente. Está substituído. Então, aí, aqui você vai ler da seguinte forma. E na disciplina, sob a autoridade, esquece isso, sob a autoridade de quê? Do povo. Na forma de eleitoral. Já deu oportunidade eleitoral para ela, não está cumprindo. Vai diretamente para a rua. Faz a convocação. Está aqui, ó. Aí, e destina-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais. Ora, se ela está invadiu o poder legislativo, ela o quê? Ela afrontou esse direito, porque a Força Armada ela tem que garantir os poderes constitucionais. Tem que garantir, e não está sendo garantido, por quê? Ela invadiu. Mas ela invadiu só o legislativo? Não, Petralha, não invadiu só lá, não. Os Petralhas indicaram 8 ministros do Supremo Tribunal Federal. Você acha que esses ministros vão fazer o quê na hora de apresentar uma sentença, um acórdão? Vai votar a favor deles, porque são apadrinhados deles, tá certo? Então também interferiu no Poder Judiciário do Brasil, interferiu nas duas, nos dois poderes, no Legislativo e no Judiciário. Houve uma interferência, uma ingerência do Executivo no Judiciário e no Legislativo. Ou estou mentindo? Ou você não lê jornal, ou você não conhece o que está acontecendo? Então aí, para encerrar aqui, e essa parte para entrar numa outra parte. E por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, está feita a coisa. O crime já aconteceu, o povo pode ir para a rua com o direito garantido, direito constitucional garantido. Qual é esse direito? Então, pode pedir a interferência, está aqui, pode pedir a interferência das Forças Armadas para garantir o quê? A lei e a ordem, para colocar de volta os valores republicanos e democráticos do quê? De harmonia e independência entre os poderes, que hoje não tem. E nenhum dos três poderes tem independência e nem harmonia. O que tem lá é uma promiscuidade da mais baixa coisa, que só no tempo da Babilônia tinha isso. E que já acabou. Faz 6.000 anos que acabou aquilo lá, porque estava virando isso aqui está virando aquilo lá. Entendeu? Então, as constituições anteriores não tinham essa beleza da convocação do povo para votar ou eleger o representante. Não existia nas constituições anteriores. É nesta de 88 que existe a condição do povo, através do voto, buscar o seu representante. E através de ir na rua, diretamente. O povo tem que ir diretamente para a rua. Aí faz a diferença. Como houve uma desobediência criminal do Executivo em cima do Legislativo e em cima do Judiciário, onde que está a condição do Exército, da Marinha, da Aeronáutica não ir tomar o poder? Não é tomar o poder e sentar lá, não é isso que eu estou defendendo, não é isso o projeto. É para garantir, a própria Constituição fala no artigo 142, é para garantir o quê? A ordem, e a lei. Essa é a dúvida. Muita gente pergunta a respeito disso. O Exército fazendo a intervenção constitucional militar, ele vai se perpetuar no poder ou ele vai limpar a casa, preparar tudo para devolver novamente para o povo? Como que é esse processo? Então, até onde eu escrevi o projeto, até onde eu conduzi esse processo escrito para poder divulgar, para poder trazer, fazer o chamamento das pessoas e trazer para dentro dessa condição da gente ter aqui a intervenção constitucional, no projeto original diz o seguinte: é criado um Conselho Nacional
pela intervenção constitucional das Forças Armadas. E aí é delineado vários itens, né, para que o interventor seja eleito desse grupo, seja eleito, não é militar que vai sentar lá. O militar vai garantir que se você tem uma Constituição, que você vai obedecer à Constituição, e o Estado é democrático de direito, você tem que garantir isso aí. E as Forças Armadas são instituições permanentes, elas têm que garantir, é o que está na lei. Tem que garantir o quê? A harmonia e a independência entre os poderes, não está tendo. Então, aí cria-se um conselho constitucional, né, de intervenção, e essas pessoas são da sociedade. Tu vai pegar lá um advogado, vai pegar um engenheiro, vai pegar um professor, vai pegar, sei lá, vai pegar, eu não sei quantas pessoas vão fazer parte, vão compor esse conselho. E aí vai se eleger ali um interventor. Este interventor, sob a proteção das Forças Armadas, é que vai ditar as normas do quê? Da intervenção. E aí ela compõe-se da seguinte forma. Bom, primeiro ato é acabar com essa baixaria que está aí. Então você vai prender o presidente e o vice-presidente. Vai prender por uma prisão domiciliar no quartel, né, ou outro lugar que o próprio Conselho vai definir. Pega os parlamentares no Congresso Nacional, pega todos eles e faz a mesma coisa. Prende eles também. Também aonde? No quartel. Dá uma condição deles ficar lá numa boa. Tira eles fora da sociedade. Põe lá, exclui lá. E aí tem que baixar algumas normas. Uma das normas é exatamente isso. A prisão dos congressistas temporariamente. E do presidente e vice-presidente temporariamente. Aí você faz o segundo ato institucional, que é a criação de 2 partidos, um de direita e um de esquerda. Ou seja, você acaba com os que estão aí, porque o que está aí está tudo contaminado, está tudo contaminado, não tem partido hoje no país que não esteja contaminado, está tudo contaminado. Então você tira esses partidos fora de combate e cria 2. Você cria um partido de direita e um partido de esquerda. E aí você acelera o processo da legalidade da criação dos partidos, e esse é rápido, isso da noite para o dia dá para fazer, porque esses partidos eles vão ter a força do interventor, então vai se mandar lá para o TSE, para o Tribunal Superior Eleitoral, a criação de 2 partidos, um de direita e de esquerda, mais ou menos no modo que foi feito em 64. E aí você convoca as eleições. Esse mesmo conselho, a Constituição ainda diz que você tem, no estado de sítio, você tem a condição de prazo. Então, não é um estado de sítio, mas você pega aquele prazo do estado de sítio, que é 30, renovável por mais 30, são 60 dias. E aí você usa esses 60 dias exatamente para isso. Você intervém, acaba com os partidos, recolhe os presidentes e os congressistas, põe no lugar, cria 2 partidos políticos, um de direita e um de esquerda, e convoca-se novas eleições. Dá-se um prazo de 30 dias para se fazer a filiação das pessoas de bem. Presta atenção, pessoas de bem. Os que estão lá no Congresso que estão presos, esses não são de bem, não. Esses não são de bem, não. Tira esse pessoal fora de combate. Põe lá. Aí as pessoas de bem vão aparecer. Veja bem, eu não vou mexer no município, não vai ser mexido no estado, não é mexido. É só a nível de Brasília. É lá a cabeça que está com a enfermidade. É a cabeça do país, é lá que está o câncer. É lá que está o cancro. Então, é lá Mas do jeito que está, vai ter que trocar tudo, né? Vai ter que trocar até o presidente do TSE. Então, mas só que é assim, presta atenção, é uma coisa por vez. Senão não tem como a gente pensar, uma coisa cada vez. Você vai extirpar, ou você vai pegar essa cabeça e vai pôr numa mesa de cirurgia. Congressistas, né, o legislativo lá em Brasília e o executivo de Brasília. Você vai tirar fora de forma, acabou. Você convoca as eleições, dá um prazo para as pessoas de bem se filiar aos partidos, aí você vai para a direita, vai para a esquerda, fica à sua vontade, tá certo? E aí convoca-se eleições. Bom, feito isso, nesse período você vai chamar o pessoal do judiciário, né? Aí entra o TSE, aí entra o poder, a cúpula do judiciário e vai falar, ô Mané, olha, a cartilha mudou, a cartilha agora é outra. Ó, a rapaziada já está lá presa, vocês querem ficar preso também? Então vamos fazer o seguinte, começa a aplicar verdadeiramente a lei. Não interprete a lei para você favorecer Petralha e nem ninguém. Aplique a lei por lei. É isso que o povo brasileiro precisa. Faça os processos andar, tá certo? E aí põe no cabresto, fala, funciona assim. Se você não funcionar assim, nós vamos entrar aqui também. Só que não interessa para o país, não interessa para ninguém, invadir o judiciário.
Não interessa, porque eles têm mecanismo próprio de se auto-arrumar. De se auto-arrumar. Lá tem também a contaminação do vírus da corrupção? Claro que tem. Haja visto o processo que a ex-ministra Eliana Impeachment foi para a televisão e denunciou que havia no país, estava cheio de bandidos de toga. Ela mentiu? Claro que não mentiu. Claro que não mentiu. Agora, o que ocorre? Nós não vamos mexer. A nossa ideia no movimento de intervenção constitucional é não mexer com o judiciário, deixa o judiciário lá. Enquanto vai se fazendo a operação faxina geral, no legislativo e no executivo, eles vão colocar barba de molho. Porque se preciso for, vai lá e faz a mesma coisa. Tá cheio de gente capacitada, põe lá. Põe lá. Tira esses caras de lá. O certo, depois no processo, eles mesmo vão pedir para ir embora. Porque não vai ter espaço para eles. O país vai ter outra cara. Vai ser eleito uma nova Câmara Federal, novo Senado Federal, vai ser eleito novo presidente, novo vice-presidente. Eleição direta. Urna eletrônica, você pega, amarra tudo e pendura no cara que mandou fazer essa porcaria. Para que urna eletrônica? Aí vem com essas brincadeiras de falar que vai pedir auditoria em urna eletrônica. Como é que você vai fazer auditoria em chip? Os caras estão malucos? Não tem um papel, você faz auditoria em papel. Fazer em chip, fazer uma coisa virtual. Não existe esse procedimento. Então, o que ocorre? A maior desgraça que esses fizeram a favor do povo foi fazer essa fraude eleitoral. Promover essa fraude eleitoral. Eles hoje não estão brigando para entrar no poder, estão brigando para permanecer no poder hoje, tá certo? Então nós vamos acabar com essa folia. Como é que acaba com isso? É exercendo o direito constitucional. Aqui, está aqui na cartilha. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 85 e artigo 142. Isto permite às Forças Armadas ir para a rua a pedido do povo. Que é isso que nós vamos fazer. Dia 24 nós vamos pedir para eles na porta do quartel. Vamos lá pedir. Vamos lá pedir. Vamos esticar a faixa, pedimos a intervenção constitucional das Forças Armadas. Acabou. Vamos pedir. Agora, em relação até essa questão da Constituição, a gente vê aí que existe o interesse deles também em mexer na Constituição. Teria um tipo de mudança constitucional que eles querem fazer? Já houve esse tipo de argumento, né? De tentar mexer na Constituição. A Dilma falou em reforma do governo, né? Reforma do governo que ela falou, né? Mas que mexeria na Constituição, né? Esse é um grande problema, que eu acho que a Constituição ela não pode ser ferida, né? Porque... então, para o projeto que eles têm, é de fazer a grande mãe comunista na América Latina, a Constituição tem que ser mudada. Então, essa nossa Constituição, que eles já fizeram dessa Constituição, escuta, Petralha, estou falando para vocês já fizeram dessa Constituição uma colcha de retalhos. Tem emenda para tudo quanto é lado, para lhes favorecer, presta atenção. Agora vocês querem mudar para poder dar vazão, para criar esse Foro de São Paulo, criar aqui verdadeiramente uma pátria dos comunistas. Aqui não, nós não vamos aceitar. O povo brasileiro não vai aceitar. Escreve o que eu estou falando. E pior do que isso, olha aqui, presta atenção. Vocês com essas ideias de Satã na cabeça, vocês foram para a Europa, tiveram que sair de lá. Foram para o leste europeu, tiveram que sair de lá. Aí ficaram na China, aí caiu lá na Alemanha, caiu na Rússia, vocês vão caindo. Não está sobrando mais espaço para vocês no mundo, no orbe, no globo, na Terra. Só tem um lugar para vocês continuar com essa safadeza, com esse satanismo de vocês, é a América Latina. E vocês querem invadir o Brasil com esse satanismo de vocês. Aqui nós não vamos, o povo brasileiro não vai deixar. Porque nós estamos com a Constituição deste país, que ainda é cristão, porque vocês não acreditam em Deus, vocês não acreditam em ninguém. Vocês acreditam no poder do dinheiro, de tomar o que é dos outros. Porque ser socialista com as suas propriedades, com o seu dinheiro, é uma coisa. Agora, ser socialista com o dinheiro e a propriedade e patrimônio dos outros, é outra situação. É o que vocês fazem, tá certo? Então, nós não vamos deixar. Então, olha... E tem mais uma coisa, é histórico isso que eu estou falando. Pega lá, tu vai ver lá. Pega o mapa ali, vê, aqui era comunista, aqui era comunista. Não existe mais, vai lá. Foi limpando. Só sobrou essa faixa do globo que é América Latina. Então... Se nós matarmos vocês, presta atenção, na hora que a gente liquidar vocês vão tudo pro inferno, que não vai ter mais espaço.
Eu quero ver vocês colocar comunismo lá na África, lá nos países africanos que estão todos morrendo de fome lá. Lá que vocês deviam implantar essa desgraça que vocês querem trazer para um país rico, rico que é o Brasil, com um povo ordeiro, trabalhador, honesto, decente, e vocês fazer a lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Entendeu? Então aqui nós vamos matar vocês. Vocês vão morrer como sistema político, como sistema satanista. Vocês vão morrer aqui, porque nós não vamos deixar implantar aqui. Vocês implantaram em Cuba, tá lá. Todo mundo na miséria. Liga a televisão que você vai, pega o jornal e você vai ver o que está acontecendo aqui do lado, aqui na Venezuela. Está virando uma verdadeira guerra civil. Tem duas condições. Nós, brasileiros, temos duas condições. Ou nós fazemos a intervenção constitucional com a garantia das Forças Armadas. Ou vamos partir para a guerra civil. Esse é o medo. Porque vai morrer muita gente inocente. Gente inocente que eu digo, eu não sou inocente. Crianças, jovens, esses são inocentes. Então vai correr sangue inocente. Nós não podemos, nós não temos direito. Então, a melhor coisa hoje... Se não houver essa intervenção, se não houver essa intervenção militar, existe o risco também do povo tentar tomar o poder na marra, né? Então, aí que é o começo da guerra civil. Porque eles não vão deixar. A informação que nós temos é que hoje no Brasil, o pessoal do MST, que é ligado a esse pessoal que está aí, eles têm hoje mais de 5 milhões de armas, de uma só arma, que é o tal da R-15 guardado, escondido, intocado, enterrado. Agora você imagina essas armas tudo na rua. Um governo que pensa mal com a população começa a fazer o que eles fizeram, é desarmar a população. É o primeiro ato que eles fizeram. Depois fizeram o quê? Desaparelharam, ou tentaram pelo menos desaparelhar as Forças Armadas. E agora, em dezembro, fizeram o golpe final. Pá! Nas forças auxiliares, ou seja, nas polícias militares. Então não pode mais usar arma letal. Agora, soldado da Polícia Militar no Brasil tem que, no lugar onde usava o revólver, que é o coldre, vai ter que usar estilingue, cacetete. Não usa mais cacetete, é chinela havaiana para bater no bumbum dos caras, dos vagabundos. Entendeu? Viatura equipada igual estava se fazendo, não faz mais. Agora é carroça, com burro na frente tocando. É isso que eles querem fazer. Vai em Cuba que é assim. Vai na Venezuela, a miséria que está lá. No começo, Venezuela era um poder enorme, antes do Chávez entrar lá. Era um dos países que pertencia ao PEP, porque era produtora de petróleo. Está aí. Por que está hoje a Venezuela? É isso que eles querem colocar aqui no Brasil. Mas nós temos, olha, nós temos uma coisa interessante. O diabo foge da cruz. O diabo foge da cruz. E os Petralha fogem da cartilha, dessa cartilha aqui, ó. Dessa cartilha eles fogem. Dessa cartilha. Você esfrega essa cartilha na cara deles, eles fogem. O que nós temos que fazer é fazer um movimento no Brasil, igual nós estamos fazendo agora, e chamar a imprensa internacional para tomar ciência do que está acontecendo aqui. Os organismos internacionais, para saber o que está ocorrendo aqui. Eles querem implantar aqui dentro um sistema que mutila as pessoas, que vira um genocídio nas pessoas. É isso que eles querem fazer aqui. E nós não vamos permitir. Então, eles têm medo da nossa Constituição, porque eles não assinaram essa Constituição. Essa Constituição nos dá a liberdade de convocar as nossas Forças Armadas para garantir uma intervenção. Isso não quer dizer que o militar vai sentar lá. Criado o conselho, é o conselho que vai determinar quem é que vai fazer isso. As Forças Armadas, como diz a nossa lei maior, é para garantir a ordem. Para garantir a ordem e a lei. E a harmonia entre os poderes. É o que está na lei, está aqui. Eu não estou inventando absolutamente nada. Então, se houver um consenso do conselho que seja o militar, que seja o militar. E daí? Qual é o problema de ser o militar ou o interventor? Você faz a operação mista, põe o presidente, um general, e põe o vice-presidente, um cidadão civil, como era antigamente. Você tinha lá o Figueiredo, que era o presidente militar, e você tinha o Marco Maciel, que era o presidente civil. Você tinha o Aureliano Chaves, que era vice-presidente civil. Por que tem uma coisa com a outra? Qual é o bicho? Qual é o mal que tem nisso? Então eu tenho orientado as pessoas o seguinte, quando você está mexendo com bandidos, você não está mexendo com gente de bem, e nem do bem. Quando você fala em intervenção constitucional, você está sob a égide da lei, da proteção da lei. Quando você fala em intervenção militar, você está fora da lei, porque a intervenção militar é da Constituição de 46, de 67, daí para trás. Então você está fora da lei. E aí tem uma outra lei que pode pegar os caras que falam da intervenção militar, que é a Lei de Segurança Nacional.
Já pensou eu no movimento no sábado, dia 24, cheio de gente, e o cara bradando lá, intervenção militar. Daqui a pouco chega o oficial e diz, o senhor está preso. Tem aqui uma ordem judicial, o senhor está preso. O senhor está enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Olha o perigo que está se correndo. E eles são capazes de fazer isso. E são capazes, porque são capazes de tudo. Então, eu tenho orientado, não falem, unifica o discurso, o nome. É intervenção constitucional, porque você está sob a égide da lei maior, na nossa Constituição. Quando você fala de intervenção militar, você volta para trás. Intervenção militar dá-se a impressão que é isso que eles querem fazer, que é golpe militar. Não é golpe militar. Nós não estamos falando em golpe. Nós estamos falando de um poder legítimo, escrito por constituintes, por interpretação de direito constitucional. Então, nós estamos, legalmente, nós estamos convocando as Forças Armadas para nos garantir, fazer o movimento e pedir a eles que garanta a intervenção. A intervenção é um conselho que vai determinar quem é que vai ficar lá e quanto tempo vai ficar. E te garanto uma coisa, olha, depois você vai fazer o julgamento dos congressistas, do presidente e do vice-presidente, mas isso é outra coisa. Agora, tem que pôr o canhão na rua, porque para tirar os petralha, irmão, para tirar os petralha, só na bala. Não é bala de hortelã, não, é bala mesmo de tiro. Senão eles não saem. Em São Paulo, esse manifesto vai acontecer também na Avenida Paulista ou não? Não agora. O primeiro momento, a primeira orientação que nós temos desse conselho, das lideranças, né, é que seja feito nas portas dos quartéis em todas as cidades do Brasil. Agora eu vou explicar uma outra parte. Mas você vai fazer movimento por sentinela? Não. Vai estar de plantão oficiais, não sei qual é o tipo de oficiais, se são oficiais de Estado-Maior, se são oficiais generais, eu não sei, alguém vai estar lá de plantão, para exatamente colher, marcar quantas pessoas estão na porta do quartel. E aí você vai fazer uma somatória, um quartel com Nas 200... manifestações anteriores, eles registraram, eles filmaram a presença do pessoal para provavelmente passar para os superiores. Isso, exatamente. Então, nós vamos fazer um movimento sábado, um movimento pacífico, ninguém vai lá para quebrar nada, ninguém vai lá para destruir nada, nós vamos lá com faixa, nós vamos usar bandeira brasileira, nós vamos usar roupa das cores da nossa pátria, nós vamos lá pedir que os militares façam a intervenção, promovam a intervenção, ou garanta a intervenção constitucional das Forças Armadas, para garantir a intervenção. Isto é legal, está na lei, está aqui, na Constituição de 88. Se falar de intervenção militar, isso você já imagina, e a cabeça desses caras são doentes, são psicopatas, eles vão falar que você está fazendo um golpe, você está incitando a população a fazer um golpe contra o Estado. E aí você é enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Então, olha, eu vou pedir, pelo amor de Deus, olha, não façam mais, não peçam intervenção militar, porque você poderá ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Escreva, é só escrever, e intervenção constitucional, você está dentro da lei. Quando você escreve intervenção militar, você está fora da lei. É isso que eu estou tentando passar, é isso que eu estou explicando. E eles são capazes de tudo, mas não pode pegar nós fora da lei. Nós não podemos ser pichados ou presos porque estamos na ilegalidade, porque estamos pedindo uma intervenção, estamos quebrando a condição de um golpe. Nós não queremos golpe em lugar nenhum. Nós queremos uma intervenção das Forças Armadas para garantir a saída da rapaziada e a entrada de um outro povo eleito diretamente pelo voto do povo. Tudo dentro da Constituição. Essa que está aí não foi eleita pelo povo, não houve fraude na eleição. Ela foi eleita pelo povo, ela está de brincadeira. Entendeu? Então agora é a hora. Né? E que fique bem esclarecido também que não é o retorno de ditadura, né, no Brasil. Não. Conforme se coloca, porque a oposição sempre, né, fazendo esse tipo de comentário, eles vão aproveitar. Confunde o internauta. Eles vão aproveitar, porque o detalhe é o seguinte, quando você fala, e eu estou tão acostumado a mexer com petralha, que eu já fui fuzilado, já fui execrado, já fui tudo com esses caras, né? Mas eu não ligo não, porque quando ele começa a falar, eu fui preso, por causa de vocês pregavam uma coisa e estão fazendo outra. Então, eu não gosto de vocês. Eu não gosto de vocês. Não é que eu estou chegando à Guarda Alegre, mas eu apanhei. Eu tomei juízo. Então, os que estão aí fazendo foram os que foram embora e voltaram. E estão aí fazendo o que não era para fazer. Que em 64 foi evitado que eles fizessem o que estão fazendo agora. Então agora é a hora do povo ir para a rua. Quem tem mais de 60 anos lembra disso. Porque eu estou com 61. Então,
Eu, com 18 anos, fui preso político. Então, o que acontece? Quem tem 60 anos lembra bem disso. E quem tem mais do que isso é mais ainda, porque tem outra noção. Tá certo? Então, pergunta para quem tem mais de 60 anos o que era o regime político. Era bom demais. Tinha respeito. Havia respeito na nação. Hoje não tem. Acabou, eles acabaram com isso. Está se tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei da Marta Suplicy para acabar no RG, tirar o nome do pai e da mãe. O cidadão não precisa ter pai nem mãe. Pô, essa coisa, cadê aquele valor? Nós temos dois valores importantes, que é o valor de família. Cadê o valor de família? Quando você não tem família, você perdeu tudo, você perdeu eira e beira, acabou, meu. Entendeu? Então, o que ocorre? O que a gente precisa? Nós precisamos conscientizar as pessoas, unir todos os grupos de intervenção, todos eles, unir, buscar a unidade. O que nos interessa hoje é unidade. Precisamos buscar todos e unir no mesmo pensamento e na mesma configuração literária, no mesmo termo, intervenção constitucional. Não adianta inventar moda que tu tá fora da lei. Tá fora da lei. E fora da lei, esses caras são capazes de fazer qualquer coisa. São capazes de fazer qualquer coisa. Então, se você vai com o mesmo pensamento, e nós vamos fazer isso dia 24 em São Paulo, nós vamos fazer isso. E eu recomendo no Brasil, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, onde está sendo feita a movimentação, que faça a mesma coisa. Leve as faixas, não escreva intervenção militar, escreva intervenção constitucional dos militares. Pode ser assim, pode ser intervenção constitucional das Forças Armadas. Agora, não escreva intervenção militar, porque eles podem inventar moda, querer inventar moda e tentar nos desmoralizar. O primeiro momento, nós vamos para a porta do quartel, vai ser somado, cada quartel vai passar, ó, tinha tantas pessoas aqui, um soma com o outro, então vai dar 1 milhão de pessoas, 800 pessoas, não importa, vai ter um número lá. Então vai ser somada a quantidade de gente e multiplicado pelo número de quartéis. Então você tem aí uma somatória e uma multiplicação. No primeiro momento, nas portas dos quartéis. Depois vai ser marcado um segundo movimento, tá certo? Que eu tenho certeza que vai acontecer, porque a intervenção não acontece do dia para a noite, não é assim que funciona, tá? É um estudo que você tem que fazer, criado esse organismo que eu acabei de falar, e as próprias Forças Armadas já têm mapeado tudo isso, que é o mais importante. E aí, você vai dia 24 fazer o movimento, dia 25 eles vão tomar o poder? Não, não é assim que funciona, tá certo? Tem que amadurecer a coisa, tem que ir mais gente para a rua, tá certo? Aí nós vamos marcar na rua, não é na porta do quartel, vamos marcar na rua. Provavelmente a gente vai fazer isso na Paulista, no próximo encontro. Aí nós saímos da Paulista e vamos lá para o quartel, para mostrar a quantidade de gente que tem. Mesmo porque, Domingos, existe questão também estratégica e que o Exército jamais iria deixar transparecer a data e o momento em que eles fariam uma intervenção. Eles vão aguardar o momento certo para executar a ação. Já devem, de repente, até estar em fase de planejamento estratégico, a gente não sabe. Perfeito. Mas, de qualquer modo, nós já estamos já com 2 horas de hangout, e eu queria convidar você para participar de um outro hangout ainda antes do dia 24. Seria possível? Não, vamos fazer assim. Eu acho que nós temos obrigação agora, nós estamos há 2 dias aí desse encontro nacional, e tudo que for, procura fazer em menor tempo, né? Se for o caso, até a gente dividir em temas, né? Falar, hoje vamos fazer um tema, a gente faz outro tema, para ficar mais fácil para a pessoa compreender, entendeu? Isso aí eu deixo por sua conta aí, né? A sua responsabilidade de você fazer uma pauta por temas, né? E a gente vai falar sobre isso aí. E se for o caso, a gente traz mais gente para falar sobre a intervenção constitucional e a intervenção militar. E deixar as pessoas preparadas, esclarecidas, que elas não estão cometendo nenhum delito. Nenhum delito está na lei, a lei nos protege e é a lei maior, não é lei ordinária. Não é lei ordinária, é lei maior, que é a lei da Constituição. Então, na pirâmide de Kelsen, a primeira lei é a Constituição, depois vem a lei ordinária, e aí vai até chegar lá no Estatuto da Associação, entendeu? Então, nós estamos lá no topo da pirâmide, que é a lei maior, que é a Constituição. Então, nós estamos amparados pela lei. E nós vamos para a rua no sábado, no Brasil, nós vamos amparados pela nossa Constituição, assinada pelos constituintes que estavam realmente compromissados com o povo brasileiro. Ela não foi assinada pelos petralhas, graças a Deus, senão hoje estaria um troço sem nome, sabe? Então eu acho que é mais ou menos essa a ideia, mas eu acho que conforme a gente for falando,
a gente vai dirimindo outros aspectos para poder tirar dúvida da cabeça das pessoas. Ah, Ok? sim. Aí amanhã a gente passa um pouco mais de detalhes. Eu queria agradecer você pelo seu tempo. Já são 2h12 da manhã. Amanhã eu sei que você acorda cedo e está se reunindo com um monte de gente também para Tô. falar a respeito do movimento do sábado. Só para realçar para o pessoal que está escutando aí a gente, dia 24 de janeiro, sábado, às 14 horas, em frente ao quartel do Exército, aqui em São Paulo, ali no Ibirapuera. Certo? Perfeito, perfeito. E quem estiver fora de São Paulo, em outros estados, procure o quartel perto da sua região, aí da sua casa, leve a maior quantidade de pessoas possível e não esquecer de colocar no cartaz. Pedimos intervenção constitucional militar ou intervenção constitucional das Forças Armadas. Não Perfeito. esquecer a palavra constitucional, que uma palavra constrói e a falta de uma palavra destrói, né? Nossa, nem quero pensar nisso, sabe? Mas eu quero Agradeço agradecer. aí ao Domingos da Paz também, né, pela entrevista dada a gente aqui, né? É bom que o povo da internet em si esteja a par de todos esses informes, né? Quem quiser participar, com certeza, né? Eu acho que será muito bem-vindo lá no manifesto. Então a gente tem que, né, fazer isso aí, manter sempre o povo informado para que todo mundo entenda, né, realmente a realidade da coisa e como funciona na prática, né, essa questão da lei dentro da Constituição. É muito importante. É isso aí, Carlos Augusto Peixoto, quero agradecer você também pela sua presença hoje, viu? Eu agradeço a você também, Cláudia, e ao nosso amigo aí, o Domingos da Paz, e esperamos que em outra oportunidade a gente possa estar aí, né, participando sempre. Sim, amanhã nós vamos combinar o horário que é mais propício aí para o Domingos, e aí eu também comunico com você, Peixoto, e a gente volta a se encontrar para mais um hangout com o pessoal, tá ok? Claro, Beleza. claro. Só me avisa mais ou menos logo pela manhã. Eu logo pela manhã eu já tenho agenda já com o pessoal do Rio de Janeiro, tem um pessoal de Santa Catarina. Então, passa aí logo na parte da manhã, antes do meio-dia, já entra no inbox, aí já passa mais ou menos para a gente conversar, para a gente ver o que a gente pode fazer no período da noite. Provavelmente amanhã dá para fazer à noite, mais cedo até. Aí tipo umas 9 horas, vou ver direitinho na agenda aqui, e a gente se concentra e faz um programa, e aí põe temas para a gente, nem que faça 3 ou 4 hangouts, mas a gente faz no tema e fica mais, acho que fica mais limpo, né? Hoje foi muito bom, porque foi Hoje esclarecedor, foi você geral. contou a história, você contou o princípio. Para quem não conhece a história, para o pessoal dessa última geração, eles vão saber um pouco mais sobre o que você está falando, sobre o que nós estamos falando. Perfeito. E tá aí para pesquisar, né? É só entrar na internet, colocar o que eu falei e vai ver. Vai ter N resultados. Aí você procura qual te condiz mais, que te preenche mais e tá bom demais. Passa para o pessoal o endereço da sua página da intervenção. Então, a parte da intervenção, ela não acaba não aparecendo publicamente porque ela está no estado de secreto, né? Então, quando Sim, eu mas a faço, outra. isso da intervenção constitucional. Então, nós temos lá no grupo, acho que 12 mil, 14 mil pessoas, e elas não aparecem, elas não estão publicamente. Embora seja público, mas ela está em secreto, então não aparece. Depois nós temos lá o grupo de lideranças, né? Que são as lideranças do Brasil, que estão lá dentro, e ali eles pegam o material para poder sair fora dali e explicar para as pessoas. Então, o que eu estou falando da intervenção militar e constitucional está lá na nossa página de liderança. Depois nós temos uma outra página, essa está fechada, essa aparece para as pessoas, que é a diferença, são os valores democráticos e republicanos. Então, eu procuro orientar as pessoas, olha, você agora vai fazer parte de uma liderança, entre lá para você saber o que é gramscismo, o que é fabianismo, o que é marxismo, leninismo, e o que é república e o que é democracia. Por quê? É preparar as pessoas para que elas, se acontecer de se deparar com petralha exigente, né? Exigente, boa essa. Aí você está preparado para você matar ele logo no ninho. Não deixa ele escapar, não. Porque isso aí, quando cria, dá problema. Olha, problema que nós estamos tendo aí. Porque nós deixamos criar. Aliás, os militares deixaram criar. Entendeu? Ficaram com dó, olha o que está acontecendo agora. Agora tem que fazer uma faxina geral para limpar. Mas é isso aí. Eu quero agradecer a participação da Cláudia e do Peixoto aí, né? E vamos preparar aí um material com maior consistência até, e agradecer a participação que eu estou vendo hoje, uma participação de
uma centena, ou mais de uma centena de pastores das igrejas evangélicas. Não vou titularizar igrejas, das igrejas evangélicas, do qual eu também sou evangélico. Então, hoje nós temos aí mais de algumas centenas de evangélicos, não vou falar quantas, pastores. Nós temos obreiros participando do nosso movimento. Nós temos aí presbíteros participando do nosso movimento. Nós temos missionários e missionárias participando desse movimento. Então, hoje nós temos um povo evangélico, um povo cristão participando do nosso movimento. E agora só está faltando os católicos ainda, que nós não conseguimos pegar os cristãos que são os católicos, padres, não conseguimos ainda, mas com certeza até sábado a gente vai conseguir trazer também os católicos para dentro do movimento. Eu fiz esses dias, que foi ontem, não foi hoje, foi ontem, não, foi segunda-feira, antes de eu viajar, eu fiz uma convocação para os militares da ativa, os militares inativos, os militares da reserva e os militares reformados. Então, eu estou pedindo para que eles venham no movimento junto com a gente. Isso vai fazer bem para a nação, vai fazer bem para o país. A gente saber que esse pessoal que é vítima também dessa política, desse sistema político implantado no nosso país. Então, a gente está pedindo para os militares da reserva, da ativa, os reformados, que venham no movimento. Nós estamos pedindo, amanhã deve sair as artes, pedindo para os funcionários públicos, para os servidores públicos estaduais, federais, municipais, para que venha junto no movimento. Nós estamos pedindo também, deve sair entre amanhã e depois, para que os professores que são mal remunerados nesse país, que venha junto com a gente também, engrossar esse movimento, esse ato cívico que eu tenho falado muito, venha junto. Polícia Militar, Polícia Federal. Perfeito. Não, esse pessoal, eu acho que eles vão vir sim por uma questão lógica. Ninguém aqui está fazendo bandidagem. Nós estamos pedindo uma coisa dentro da lei, dentro do procedimento constitucional. Então, eles têm mais aqui nos proteger. Se não querem participar conosco por estarem impedidos porque estão funcionários públicos do governo, eu acho que aí é uma razão legal. Mas deve nos proteger, que não deixe acontecer o pior, né? E depois, por último, eu acho que uma referência natural que tem que ser feita são os empresários desse país. São esses empresários que sustentam a nação. Então, esse empresário que pagam grandes volumes de impostos, nós vamos buscar, vamos trazer para dentro do movimento. E aí é que está a riqueza. Como eu falei lá na época do Império, que os fazendeiros, os grandes latifundiários que sustentavam o Império, em São Paulo, na província de São Paulo, foram colocados de fora do procedimento administrativo do Império, na época de Dom Pedro. Esse mesmo motivo faz com que os nossos empresários hoje também venham da mesma forma, venham participar conosco, né? A gente precisa de ajudas, nós precisamos de movimentação de pessoas com inteligência para poder engordar mais gente com maior capacidade de classe. Então, vamos buscar classe por classe, vamos fazer mensagem para toda a sociedade brasileira. Porque você falar, estou convocando o povo, você cai no populismo. Eu estou convocando a população, novamente você cai no populismo. Nós estamos convocando a sociedade brasileira vítima disso que está aí. E é isso que a gente está fazendo. E a gente vai tentar agora para frente tornar a coisa um pouquinho mais célere de uma forma de temas. Aí você é profissional da imprensa, você sabe disso. Vamos pegar por temas. Temos mais 2 dias aí, vamos dividir, a gente faz aí uns 4, 5 programas, 6, não sei quanto for preciso fazer, e colocamos na rede social para poder isso levar informação para as pessoas, que esse é o nosso interesse hoje. Tá bom? E obrigado aí. Ok. E fique com Deus. Então, obrigada, boa noite, bom dia para vocês. Bom dia. Até daqui a pouco. Um abração, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.